Saudações, amigos! Bem-vindo ao podcast Box Industrial, lugar onde vamos debater vários temas relacionados à indústria. Hoje eu tenho aqui amigos, do segmento, o Wellington, Kelvin. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do background, né? Como é que vocês chegaram como é que vocês chegaram onde estão hoje, né? E assim, a ideia desse bate-papo é que a gente consiga levantar dicas para quem está começando, né? Sugestões para quem está muitas vezes pensando em ir para esse segmento, né? Essa é a ideia. Bom, posso começar? Claro. Bom, obrigado primeiramente, Alexandre, pelo convite. É sempre um prazer estar juntos. A gente, informalmente, você e o Kelvin sempre conversamos muito, né? E, bom, dando uma pequena introdução, eu sou engenheiro de formação, mas hoje atuo na área de vendas, né? Eu acho que esse é o objetivo do podcast, a gente saturar um pouquinho as perspectivas, como uma pessoa da área técnica pode se posicionar nessa área comercial, como é que funciona, como é que foi nessa jornada. E eu acho que não tem uma jornada e um direcionamento único, cada um trilha o seu caminho, né? Existem detalhes pessoais também que afetam esse aspecto profissional da sua jornada. Então, eu acho que o objetivo é esse, a gente saturar um pouquinho desses pontos, poder compartilhar com a galera. E a gente informalmente conversa muito sobre isso, mas isso nunca é exposto, né? Então, acho que esse momento é legal pra gente saturar esses pontos e mostrar pra galera como é que funciona, né? Consequentemente, aprender um com o outro aqui, né? Que só tem fera na mesa. Show, bacana. Esse é o foco. Boa noite, eu sou o Kelvin, assim como o Wellington, também sou engenheiro de formação. E hoje atuo na área comercial. Parte de vendas consultivas, especificações, soluções, todo o que o mercado exige que nós façamos hoje, né? Mas é isso aí. Tá, me fala um pouquinho como é que você começou, Kelvin. Me fala como. Bom, você saiu da faculdade, aonde que você estudou, e você já tinha em mente que você vinha para vendas ou não? Isso acabou surgindo? Não. Eu sempre tive como um gosto pessoal o relacionamento, o network. Desde quando eu estou na escola mesmo, no ensino médio, eu sempre gostei muito de fazer relacionamento, né? Com os colegas, com os professores, com os diretores, que daí para frente acabam sendo nossos mentores quase que automaticamente. E saindo da faculdade eu atuei muito na área técnica, né? Iniciei aí com montagem de painéis elétricos, depois evoluí para o setor de projetos, e do setor de projetos, com muito contato com o cliente, já começando a fazer os primeiros networks, eu tive o convite de vir para a área comercial. E estou aqui no Mato Grosso do Sul, próximo a completar 7 anos já. E tudo isso no mesmo grupo, né? Na mesma empresa. Então, eu tenho já um pouco mais de uma década de empresa aí nessa trajetória. E você, Wellington, você já pensava, já passava pela sua cabeça sair da faculdade e ir para a área comercial? Como é que foi isso para você? Isso é bem interessante, porque historicamente meu pai sempre teve o pezinho no comercial. Mas quando eu fiz a engenharia, eu acho que boa parte das pessoas que estão na graduação ou são formadas em engenharia percebe que a visão do engenheiro que tem essa vertente um pouco mais técnica em partir para a área comercial é meio raro, assim. A pessoa, não vou ser vendedor. Não vou vender, eu sou engenheiro, pô. Então, eu, ao mesmo tempo que tinha essa familiaridade, gostava também dessa falta da rotina, talvez, né? De me relacionar com o cliente, de resolver alguns problemas, de ter esse contato direto com o cliente. Eu, particularmente, também gostava muito da área técnica. E aí eu comecei a perceber, falei, peraí. E o problema é que, na época, isso foi 2017, eu percebi que tinha poucas pessoas que eram referências para falar sobre isso. Pelo menos da minha bolha, né? E a internet talvez a gente não visualizando tantos conteúdos assim. Eu falei, eu gosto da área comercial, cara. Eu acho legal isso aí, interessante. Eu consigo mesclar a minha área técnica com a minha área, com essa vertente mais comercial? Consigo. Não, existe sim. Porque existe, a grosso modo falando, né? Você tem alguém que, a grosso modo, né? Alguém que projeta, alguém que consequentemente executa
é alguém que precisa vender tudo isso. Se você não vender, não faz sentido você projetar ou executar o negócio. E aí eu comecei a falar, pô, interessante. E aí foi daí que eu comecei. De 2017, eu também era da indústria, da parte de confiabilidade, planejamento de manutenção, e coloquei esse pezinho na área comercial e de lá pra cá, cara, sensacional, assim. Eu acho que, pelo menos hoje, eu não tenho perspectiva de sair dessa área. Eu acho bem bacana. Até trazendo um fato curioso e que incorpora isso que o Wellington comentou. Na minha faculdade, eu ajudei a organizar algumas semanas de engenharia. E numa delas, nós fizemos uma mesa redonda com ex-alunos, né? Ex-engenheiros. Ex-alunos e com formação de engenheiro. E numa dessas mesas, nós tivemos 5 convidados e nenhum deles atuava na área de engenharia. Ex-alunos, todos engenheiros, e nenhum atuava na área de engenharia. Mas qual que eram as áreas que eles atuavam? Um era administrador de empresa, o outro migrou para trabalhar com... Tinha Uber? Não tinha Uber ainda. Tinha o cara que vendia os carros. Tinha um que era proprietário de uma concessionária de automóveis. Eu não vou me lembrar exatamente todos, mas o fato curioso nenhum trabalhava como engenheiro, né? Sim. As pessoas migram porque, assim, eu sinto, né? Eu falo isso com experiência do pessoal que entra lá na empresa para fazer estágio. Mas muitas vezes eles saem perdidos, né? Então eu sinto muito isso. Eu sempre sugiro, quando eu converso com alguém que está iniciando o curso ou está em andamento, cara, vá para um estágio o mais cedo possível. Sim. Porque aí você vai começar a entender se é isso mesmo que você quer. Isso aí. Né? Porque eu acho que você sai com uma vertente de escolhas, você pode ir para uma área comercial, você pode virar talvez um supervisor numa indústria, que é quase um administrador, vocês concordam comigo? Apesar que ele tem um conhecimento técnico, mas ele tem que administrar custo, né? Gestão de pessoas, gestão né? de pessoas. Isso então, ele não deixa de ser um administrador. Ele pode ir para projetos, ele pode ser integrador, né? Então, inúmeros são as áreas. Mas se você entra de forma muito tardia num estágio, e a gente fala da questão do network, né? Porque assim, imagina o seguinte, né? Eu conheço alguns estagiários que entraram para trabalhar com a gente, eles trabalhavam muito fazendo freelancer, né? Na noite, balada, festa e coisa e tal, que é uma coisa que se encaixa. Talvez até seja mais rentável no primeiro momento, né? Isso. E assim, encaixa muitas vezes no horário, né? Muitas vezes o curso de engenharia é um pouco irregular, tem aula de dias, tem aula à noite, à tarde, então acaba encaixando legal para eles. Só que o que acontece? O cara termina o curso e aí ele não tem network nenhum de nenhum segmento, né? Então assim, eu sempre falo pra gurizada, muitas vezes entra o pessoal já nos primeiros anos, eu falo, pô, cara, que legal que você está entrando, porque você tem poder da escolha. Você pode falar, cara, de fato eu não quero isso. Né? Eu não quero isso para minha vida, né? Pô, legal. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu só fazer um complemento, Ale. Bem interessante o que você falou. E assim, além do networking que esse processo de estágio pode te proporcionar para você saber, bom, eu quero trabalhar no integrador de sistemas como a ESG, eu quero ir para a indústria, eu quero trabalhar na área comercial. É interessante você ter essa vivência. Não, e um ponto interessante, um complemento interessante com relação a esse ponto, é que além do networking, o que é muito fundamental é a vivência do processo. Por exemplo, cara, você tem que saber que numa indústria você não pode entrar com Adorno. Pô, perdi minha aliança, tô sem aliança, perdi, entra na indústria. Ok, um exemplo. Somos dois. Ok, faz parte do processo. Mas o que eu quero dizer assim, cara, sabia que numa indústria você tem que, principalmente em algumas indústrias de alimentos, é uma boa prática não tá de barba? Ou se você, eu já passei, eu acho que todos nós já passamos, eu usava muita barba e uso muita barba, só que é o seguinte, tem que andar com a proteçãozinha. Você anda com a proteção. Então, farmacêutica, né? Que é muito mais vivência. E é tão baratinho você ter um saco com de máscara, 6 coletores de barba para não ter problema. Essa vivência, saber como portar, saber que com um time técnico você tem que ter uma forma de abordar, com um domador de decisão, às vezes é uma conversa um pouco mais formal, uma forma como você senta na mesa, ali você não vai ficar falando de qualificações técnicas do seu produto, e sim do retorno do investimento, do payback, entender as metas que o cara tem, que é analisar a disponibilidade de planta, MTTR, MTBF, especificamente as metas da manutenção. Então, essa vivência você só vai tendo quando você faz um estágio. E muitas vezes se você entra, você nem sabe direito o que é aquilo, né? Mas assim, você já tem horas de voo. Né? É isso aí, horas de voo. E infelizmente, às vezes é menos rentável num primeiro momento você pedir um estágio na ESG e falar, Alexandre, me dá um mês, cara. Deixa eu fazer um mês gratuito de estágio. E aí,
Eu vou mostrar aqui o que eu sei fazer, você vai me orientando em algumas coisas e a gente acerta alguma coisa depois. A primeira coisa que o Alexandre vai falar é, pô, que cara desenrolado, cara. Pô, interessante isso aí, cara. Deixa eu ver. Não, vem pra cá. Tá querendo trabalhar de Tá querendo graça? trabalhar de graça. Só que é o seguinte, às vezes, algumas outras coisas na graduação, como por exemplo, eu fiz no começo só. Eu dei aula particular de matemática, física, porque nós, como com a área mais técnica, tem essa capacidade. Só que tem um detalhe. Não dá pra fazer isso pro resto da vida. Porque o que eu quero? Eu quero lecionar? Sim, então continua. Se eu não quero lecionar, meu amigo, você vai ter que fazer outra coisa. É um ponto interessante aí que eu acho que é legal a galera ficar bem ciente. Bacana. Agora, eu abri o podcast, apresentei vocês e não falei o que vocês vendem. O que vocês vendem? O que você vende, Kelvin? Fala pra mim. Vamos lá. Hoje eu trabalho num grupo multinacional que representa N marcas, né? Dentre as quais algumas mais famosas, a Rockwell, Fluke, Phoenix Contact, Westlock. Hoje temos algumas linhas com a Rital, com a Festo. Então, marcas reconhecidas mundialmente, né? Nosso grupo hoje ele tem base no Brasil, na China, na Itália e está em constante expansão. E por isso a exigência de ser marcas reconhecidas mundialmente, para a gente poder trazer essa padronização. Isso tudo a gente consegue fornecer junto a soluções, engenharias, montagem de painel, equipamentos montados prontos para operação, como uma válvula, um atuador, como um inversor montado num painel pronto para você trazer os cabos do seu motor e ligar, tentando deixar o mínimo de trabalho possível para o nosso cliente, nosso usuário final. Bacana. E você, Wellington, o que você vende? Faço das minhas palavras a do Kelvin, né? Mas assim, eu trabalho também numa multinacional americana, né? A Rockwell. Talvez algumas pessoas que não são do segmento não conheçam, mas hoje o objetivo nosso é desenvolvimento de negócio nas indústrias, né? Focado ali na parte de soluções, né? Desde a parte de partidas, produtos conectados, se você pegar grosso modo a pirâmide ali, né? Desde a parte de produtos conectados, a parte do controle em si, que algumas pessoas talvez um pouco mais técnicas que estejam nos ouvindo vai saber, né? Controladores, e a parte também de supervisório e uma camada um pouco mais analítica, né? Mas sempre voltado para a indústria. Hoje E aí eu atuo no Brasil hoje atendendo algumas contas específicas no segmento de alimentos e bebidas, também num segmento específico de atuação, né? Então, a grosso modo, é isso que eu faço, né? Desenvolvimento de negócios. A grosso modo é vendas, né, Kelvin? A gente é um grande vendedor, não deixa de ser isso. Se você não desenvolver negócio, não vender... Não bate meta, né? Não bate meta, Vocês estão com a meta batida? Porque isso um pré-requisito para participar daqui. Meu ano fiscal é outubro. Tem uma correria para fazer ainda. O meu começou em janeiro e ainda tem correr atrás. Legal. Então, assim, basicamente, venda B2B. Venda B2B. Isso aí. Legal. Bom, uma coisa que eu sempre... Né, eu, de certa forma, sou um vendedor, né, sou integrador de sistemas. Isso aí. Mas sempre fui apaixonado pela essa parte mais técnica, né? De programar CLP, né? De desenvolver, de startar planta. Por incrível que pareça, depois fica 15, 20 horas lá no startup, né? É muito gratificante ver funcionar, ver rodando. Né? Eu sempre fui apaixonado por isso, mas acabou que construí um negócio e acabei virando vendedor. Não. E eu falo, né? Acho que eu estava conversando com você, que... de certa forma, eu fiz o caminho errado, né? Eu acho que hoje olhando tudo, né? Claro, tive essa experiência, foi ótima para mim, mas eu poderia ter começado mais cedo, né? A vender. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu faço e eu quero a visão de vocês, como é que vocês fazem, né? Como é que vocês prospectam? Se vocês ainda prospectam, vocês ainda ligam para cliente? Como é que é isso, né? Como é que é a metodologia de vocês? Eu, de tempos em tempos, saio em rota de visita. Né? A gente tem uma carteira de clientes, já há muito tempo, a gente atende. Mas tem alguns clientes que né, ou você não fez um serviço, né, esporádico, ou você tem clientes que você nunca fez serviço, tá lá no seu cadastro lá, mas você sabe que tem negócio acontecendo, mas você não participa. Cliente potencial, né? Cliente potencial. Então, assim, eu ainda faço porta a porta, né? Perfeito. Visita, né? Então, vou lá, vejo o projeto, conheço pessoas. Por mais que eu vejo que essas tecnologias estão cada vez mais avançadas, de rede social, né? Sim. Eu acho que isso coopera muito, né? Anúncio, Google, mas eu sinto que esse nosso segmento B2B ainda é muito olho no olho, Concordo. é muito confiança. Sim. Então, eu ainda vou, né? Faço visita, conheço a pessoa,
pergunto das necessidades que ela tem, né? O que está tendo de gargalo, né? Escuto mais, até para poder entender se as soluções que eu tenho, eu consigo, né, solucionar alguns problemas. E eu queria saber de vocês, né? Qual que é a metodologia? Hoje vocês já estão numa posição que dá para sentar no sofá e esperar chegar o pedido? Ou ainda tem essa prospecção ativa, ainda corre atrás? Como é que é isso? Quer começar, Kelvin? Bom, vou lá. Só queria trazer até estava anotando aqui o que você comentou. Você falou que começou da forma errada. Eu acho que eu passei por isso, né, no momento da minha faculdade. Antes da faculdade eu fiz um técnico em informática, manutenção de computadores, uma programação básica. E quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu falei, puxa vida, fui pro lado errado, né? Devia ter feito um técnico em automação, um técnico em eletrotécnica, qualquer coisa do tipo. E tanto um conhecido da faculdade que pegava ônibus comigo, quanto meu próprio pai, disseram que, cara, conhecimento nunca ocupa espaço. De repente você não está usando agora, mas você vai usar depois. E esse técnico em informática me salvou da metade do curso para frente, porque ali a gente aprendeu a lógica de programação, e quando você sabe lógica, você sabe da elétrica, você sabe da automação, você sabe que um botão é um paralelo, é um série, dentro do controlador é a mesma coisa. Então, assim, não pensa que você começou errado. Curta a jornada, porque ela vai te levar longe. Isso é legal. Como é que você vende, né? Qual que é a sua metodologia? Você ainda faz prospecção ativa ou o pedido vem no seu colo? Não. Ali não, é pedido por quê? Eu se eu colo, cara. Se eu falar, né? É uma máquina, se eu falar que eu não faço prospecção, meu gerente manda eu embora agora, né? Poxa vida. Tá tudo gravado ali. Mas temos máquina de vender. Temos o seguinte, um outro ponto que você comentou também, e vai ter um link com esse assunto, você falou, quantos por cento do negócio, né, eu sei do que está acontecendo. É um número muito baixo. Acho que teve um estudo recente, eu não vou lembrar a fonte, nada mais, mas é algo em torno de 5 a 10% que a gente conhece dos negócios que estão acontecendo. Muitos deles não vão estar envolvidos com a nossa área, vai ser uma coisa civil, vai ser... Mas desse pouquinho que a gente conhece, talvez o que a gente consiga participar efetivamente é 30%. 30%, 40% com muito louvor, né? Participando desses pequenos negócios, dessa pequena porcentagem dos negócios, como eu atuo? Uma das formas é através de parceiros. A gente não consegue estar presente em todos os clientes em todos os momentos. Então, nós temos parceiros, integradores como a SG, por exemplo, que a gente conta com os braços para poder atuar. Então, fiquei sabendo de um projeto X. Então, vou eu com a SG lá e vamos entender a necessidade do cliente, vamos tentar fazer as perguntas direcionadas para a solução que o cliente precisa. Vamos tentar entender se o cliente já tem um valor para investir naquilo, ou se não, se é um estudo inicial, qual que é o payback que ele vai ter uma vez que ele investiu isso. Tem muitos clientes hoje que não investem se o payback for superior a 12 meses. Eu pensei em 4 anos, hoje 12 meses... 12 meses tem muitos clientes que não investem, se o payback for inferior a isso. Então, a ideia é estar junto, entender as necessidades do cliente, depois daí a gente evoluir para como desenvolver esse negócio, como fazer acontecer para o cliente, no sentido de qual é a melhor solução técnica para aquele momento. Talvez você tenha uma solução top que não vai atingir o valor comercial que aquele cliente deseja pagar para o momento. Então, entender e encaixar as coisas certas nos momentos certos e saber como a gente vai fazer isso acontecer. Quem vai montar o painel, quem vai programar, quem vai ligar o campo, quem vai fazer o comissionamento. É um cenário bem, bem complexo nesse nosso ramo, né? Então, basicamente é isso. Tem sim uma prospecção ativa. Hoje, pelo tanto de marcas que a gente trabalha, né, tem algumas coisas que vêm através de lead, dos próprios fabricantes. Então, o fabricante indica, tem um projeto assim, assim, assado, precisa ir lá fazer uma visita e conhecer, e a partir daí a gente começa com esse network. E network vai ser uma palavra muito falada aqui hoje, acredito, porque é a base do comercial e não tem jeito. Então, a forma de atuar minha é mais ou menos essa. E até porque eu sinto, né, que muitas vezes você oferece uma solução para o cliente. Até o mercado, né, ele vai ditar
Porque, por exemplo, vamos imaginar uma usina, né? Eu lembro, sempre converso com o pessoal de usina, às vezes o açúcar está melhor, né? Então o investimento direciona para açúcar. Não, o álcool agora está numa posição melhor, está mais rentável, está mais lucrativo. Então, joga energia, joga investimento para a parte de álcool, isso falando de uma usina de álcool e açúcar. Então, eu acho que isso vai para outros segmentos, né? Vai depender do produto, da variedade que o cliente tem. E você, Wellington, como é que você vende, como é que você prospecta? É fácil? O pedido vem na mão? Como é que é? Fala um pouquinho da sua metodologia. Alguns pontos bem interessantes, eu acho. Assim, primeiro ponto que eu acho que a energia gasta para conquistar um cliente é maior do que para manter. Só que aí tem um detalhe. Se você não tomar cuidado, aí o pessoal coloca nomenclaturas, né? O trabalho farm, que é o manter o cliente ativo e desenvolver projetos naquele cliente, e um hunter, que é caçar novos clientes, um cliente que você vê potencial, que tem um projeto que você não está muito bem posicionado. Então, como que eu divido meu tempo hoje? Eu disponibilizo um tempo para farm, porque perder aquele cliente que já é seu é um problema, porque você já tem um posicionamento lá. Perdi o meu posicionamento, então significa que num futuro eu perderei futuros projetos que esse cliente tem. Então é mais energia gasta. Eu já gastei energia uma vez para ele ser um cliente consolidado meu. E aí eu perco, eu vou ter que conquistar de novo. Então, na minha visão, eu faço isso, tento fazer isso da melhor forma possível, né? E eu oriento isso para qualquer vendedor. Se você tem uma carteira de clientes, e obviamente você como vendedor que está nos ouvindo, ou uma pessoa que está pensando em entrar nessa área, é interessante traçar o 80-20. É um Pareto, é muito usado em manutenção, em qualidade, a gente usa também em vendas, né? Curva ABC, vai do nome que você chama, mas olhar os clientes farms é extremamente importante na minha visão, é uma coisa que eu faço hoje, e o Hunter, então você tem que buscar novas perspectivas. Tem novos projetos? Pô, esse segmento tá legal, pô, é o segmento que eu também atuo. Ó, esse cliente vai ter um novo projeto, isso tem aquilo, tem isso. Então você também olhar para essas novas perspectivas. Um paralelo a tudo isso, para você fazer tanto farm quanto um hunter, eu também tento fazer isso dentro das condições que eu tenho, é sempre saturar novos contatos nas contas que nós temos. Então, se você tem um posicionamento num cliente X, é sempre interessante você buscar, além de desenvolver negócios, ganhar mais parceiros. Vem aí a palavra de novo, networking, dentro daquela conta. Então, consequentemente, você vai fluir melhor. Conhecer melhor o time do seu cliente de manutenção, de projetos, qualidade tem um peso e um posicionamento, o time de segurança do trabalho, o time de tecnologia, né, que hoje está muito ligado ao que nós fazemos hoje com o OT e tal, o time de suprimentos. Então, uma coisa que eu olho num contexto geral. O farm paga as contas? Cara, não só isso. E aí vem o trabalho do Hunter, que é desenvolver novos negócios, novos projetos, ganhar novos projetos para você se tornar rentável e alcançar seus objetivos. É um pouco nessa balança que eu vou trabalhando. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Essa questão, eu vejo muito, eu enxergo muito essa questão do influenciador. Nem sempre o gestor, né, o cara que tem a grana, o diretor, ele tem tempo para tomar algumas decisões. Né? Sim. Muitas vezes ele olha da forma mais gerencial. Né? O que eu preciso? Só para contextualizar, né? Talvez o pessoal que está escutando, que está vendo, está assistindo, não tem um pouco dessa noção dessa vivência. Mas basicamente vocês vendem automação para a indústria, né? De certa forma. Isso. Então, Sim, por exato. exemplo, qualquer indústria, seja ela bebidas, alimentícias, né? No âmbito geral, né? Essas indústrias ela tem máquinas lá que fazem coisas automáticas, que processam de forma automática, e todos esses controladores, né, inversores, acionamentos, é isso que vocês oferecem. Software principalmente, né? Soluções de software. Isso aí. Então, tem software voltado para esse segmento, para a indústria, né? Só para contextualizar. Hoje, até pegando um gancho, hoje a grande diferença, o grande diferencial de todo mundo, eu acredito que está nas camadas de software. Isso aí. Porque o hardware, cada vez mais, ele se torna uma commodity. Sim. Então, o que vai fazer a diferença hoje para o cliente é o software, a forma como ele foi programado, qual técnica foi utilizada nele, se existe uma inteligência artificial incorporada nisso. Para deixar mais eficiente. Para deixar mais eficiente, exato. Então, ele que tem feito a diferença hoje, viu? Pô, legal. Então, voltando à minha pergunta, como é que vocês enxergam os influenciadores do projeto? Muitas vezes, né, contextualizando, o diretor não tem tempo para escolher a marca A, da marca B, da marca C. Ele quer o resultado final.
né? Ele precisa, hoje, se ele produz 1 tonelada, ele quer produzir 1,5 toneladas. Ele precisa de uma tecnologia maior, ele precisa de uma expansão da fábrica, né? Ele precisa de saneamento para tudo isso. Mas muitas vezes para ele é indiferente, né? Ele quer uma boa tecnologia, ele quer confiabilidade, mas ele tem 4, 5 no mercado que ele pode escolher, né? Vocês acreditam que o influenciador ele é uma peça-chave, né, nessa escolha de um diretor, de um gerente, de um gestor, de um cara que toma conta dessa grana, desse investimento? O que você acha, Kelvin? Totalmente, totalmente. Tem um autor, Neil Heckman, né? Isso. É o autor de Spin Selling e o livro que eu li dele foi o Alcançando Excelência em Vendas em Grandes Clientes. E ambas obras dele tratam muito do conceito de cada pessoa-chave numa organização de venda. Então, muitas vezes você vai chegar numa indústria, num trabalho de hunter, por exemplo, você não vai ter, o diretor não vai te atender, abrir a porta, deixar você sentar na mesa dele para vocês conversarem, você oferecer para ele aquilo que você tem de melhor. Muitas vezes a pessoa que te atende é o amigo querido da manutenção, que está ali, que vai levar a gente, vai nos mostrar a fábrica, vai nos permitir conhecer. E pelo menos a minha visão nisso tudo, total importância para esse amigo da manutenção, que vai nos ajudar com tudo isso. Daqui a pouco ele vai, se ele não for o tomador da decisão ou não tiver acesso, ele vai subir o nível. Nosso papel está ali também para ajudá-lo a subir esse nível. Muitas vezes o amigo ele é focado em manutenção, excelente naquilo que ele faz, mas às vezes tem uma dificuldade para levar para o gerente, para o coordenador, como ele pode provar que esse investimento vai ser legal. Então, nosso papel está aí para ajudar ele, tá para falar com o gestor dele, se for preciso, até a gente subir a escala. Ele sendo um nosso ponto de entrada, nosso influenciador nesse negócio, a gente tem grandes chances do negócio dar certo. Porque é ali que está quem conhece a necessidade é o cara que está na ponta da linha. O diretor, o tomador de decisão, ele conhece os números, mas a necessidade para como chegar naqueles números é o cara da ponta da linha que tem a ciência. E bem, até complementando, né, bem interessante, o Neil Heckman, ele cita 3 categorias de pessoas, né? Quem proporciona a abertura, principalmente num trabalho de hunter, quem é o influenciador técnico, que está ali tecnicamente, que é quem um diretor de projetos, um diretor de planta confia, e quem toma a decisão, que tem que se sentir confortável em muitos dos casos para tomar esse tipo de decisão. Então, saber entender o perfil e o posicionamento de cada uma dessas 3 personas, assim dizendo, é extremamente importante. Porque até já vivenciei isso. É uma pessoa que só estava na categoria de proporcionar abertura, tecnicamente, até por uma questão de familiaridade, não tinha um posicionamento de influenciar em algo e não tomava decisão. Então você nunca desenvolve o negócio. Você só vai ter uma pessoa que sempre te recebe bem. Mas eu estou desenvolvendo o negócio? Não. Eu estou conseguindo influenciar tecnicamente dentro da indústria? Dentro daquele cliente que eu estou tentando saturar? Não. E aí o negócio não funciona. E ao mesmo tempo, às vezes o influenciador técnico não consegue te receber. Porque é um cara extremamente qualificado, extremamente sobrecarregado. E o tomador de decisão muito menos, cara. Desculpa, eu sou um diretor de projetos aqui, um diretor de indústria, eu não consigo te receber, que não vai dar, cara. Então, eu não consigo te receber. A disponibilidade de tempo dessa pessoa geralmente é muito menor do que a dos demais. Então, você tem que saber dosar e fluir muito bem. Porque, primeiro ponto, como é que eu desenvolvo o negócio se eu não entro no cliente? Começa por aí. Preciso entrar. E aí eu concordo muito com o que você falou, Alexandre. Eu acho que o tete-a-tete ainda para o que nós fazemos é extremamente fundamental. É ir lá, acompanhar a obra, visitar a indústria, entender como é que está o processo de andamento de uma obra, tocar na mão das pessoas, marcar com esses vários setores dentro de uma indústria, que é o que eu falei, é a parte de manutenção, é a parte de qualidade, é a parte de projetos, é passar nos suprimentos, é conversar com todos e entender até no processo de satisfação, né? Um pouco do trabalho do farm, isso. Como é que eu tô, cara? Estamos atendendo às expectativas? Não, estamos sim. Esse ponto, gerou desgaste, né? Gerou sim. Então vamos alinhar isso, vamos. Envolver as pessoas corretas também dentro da sua companhia para fazer isso acontecer. Então, assim, de forma resumida, eu acho que entender essas 3 personas é fundamental para você desenvolver um bom trabalho. Você vai tentar entrar via diretor.
via diretor de projetos, hipoteticamente falando, em uma conta, é um cara tomador de decisão, um cara que não tem tempo sobrando, você nunca vai conseguir entrar nesse cliente. Então, na minha opinião, tem que ter essa maturidade também e escolher bem isso. Eu já tive casos, diria até que interessantes, porque normalmente você vai ter o conhecimento de um projeto novo, você já tem pessoas trabalhando nele. E muitas vezes essas pessoas são diretores. É difícil você entrar lá no LinkedIn, por exemplo, e encontrar o técnico da manutenção ou o técnico de lubrificação. Normalmente são pessoas que acabam até deixando de lado essa questão do LinkedIn, porque tem... Como é que a gente fala? Tem a demanda muito alta no dia a dia, né? Às vezes até tem a plataforma, mas usa muito pouco, né? Exato. Acessa muito pouco, usa muito pouco. Então, O LinkedIn é uma coisa que eu tô conhecendo, desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu tô conhecendo agora e tem muita galera que olha o LinkedIn, por exemplo, uma rede social de emprego, né? Eu já conversei com pessoas que falam, cara, muitas vezes quando eu tô prospectando uma nova recolocação, eu olho o LinkedIn. Se não, deixo quieto, né? O cara é uma baita plataforma, né? Eu acho que para o nosso segmento é a melhor rede social. Você concorda comigo? Total, 100%. É porque ela direciona nenhuma. muito o segmento que você atua. Né? Cara, eu tenho certeza, eu já conversei com o pessoal de marketing, tudo que passa é sobre o segmento que você atua. É isso aí. Né? E você se conecta com as pessoas que você deseja se conectar, você segue as pessoas que você deseja seguir. É muito bom para você como CNPJ e muito bom para quem é CPF. Para se posicionar como marca, como você é uma marca na plataforma. Isso também é sensacional. E que é legal. É o tipo de rede social que você não tem um monte de amigo ou parente. Você concorda comigo? Zero parente, zero amigos pessoais. A não ser se a pessoa for do seu segmento. É isso aí. Exato. Pessoas que você tem interesse, né? Não só exatamente. Profissional, né? Interesse profissional. Exatamente. E eu puxei esse gancho justamente porque... Eu já tive vendas que foram feitas iniciadas no LinkedIn. Você encontrar... Às vezes você não vai encontrar, como eu disse, o técnico da manutenção lá, que é o usuário do teu produto. Sim. Mas você encontrou o gerente. E às vezes você faz uma apresentação legal para ele e ele te passa o contato do técnico. Fala com ele aqui, que ele é o usuário, ele vai conseguir te dar atenção. E aí a gente vai mapeando as posições de cada pessoa na formação do negócio. Sim. Então, vendas que eu tive que foram até engraçadas porque esse gerente, diretor, passou o contato para nós da pessoa que era da operação. Fizemos toda a especificação, tudo mais. Quando chegou para dar a batida final, só para mandar o pedido de compras, né? Aí nós fizemos a lembrança. Pô, você lembra que eu te contatei no LinkedIn? Você que me passou o contato dele. A gente, lembrei, cara, que legal. Então, assim, não foi um caso. Eu conheço N casos que aconteceram assim. É uma rede de negócio. De qualquer forma, é uma rede de negócio. Essa maturidade também de fazer um contato e entender que, em boa parte dos casos que eu já tive oportunidade de tratar, que a influenciação técnica é fundamental para o processo, essa maturidade tem que ter. Porque senão, você só quer falar com o diretor de projetos. E tecnicamente ele não influencia. Aí daqui a pouco ele pergunta para o time de manutenção dele, o time de manutenção de projetos dele está posicionado para um outro caminho. E aí, parou, zerou, volta. Eu só tomo essa decisão se os meus influenciadores técnicos aqui concordarem com tudo isso. Não adianta você ficar falando lá com alto escalão em alguns aspectos. Claro, você tem que ter posicionamento em todas as camadas, mas não adianta direcionar o foco nos lugares errados, que depois você vai ter que voltar e fazer todo um trabalho. Não, peraí, o Kelvin validou tudo isso que a gente está conversando? Ah, não falei com o Kelvin. Aí, cara, vamos voltar e vamos ter que pegar isso. E aí tem um detalhe. Nós, seres humanos, com maior índice ou menor, temos o nosso ego. E aí envolve o quanto isso já afetou todo o processo. Não, peraí, eu não fui envolvido desde o começo? Não, então peraí. Não começamos bem, entendeu? Que aí esse feeling você tem que ter, porque em alguns momentos, ali você jogou o projeto, a sua participação de concorrer de um projeto fora. Em alguns casos, assim, se você não tem essa perspectiva, essa maturidade, você ouve às vezes algumas pessoas assim falando, fulano é meio mala, tal, ciclano é meio mala, por uma questão de posicionamento. Cara, ele quer ser envolvido no processo. Claro. 2 perguntas. A primeira como não ser um vendedor chato? Aquele cara que ninguém quer receber. Sabe? Eu tenho alguns fornecedores que eu... Né, tem um errado falar isso, mas... Sabe aquele cara que o pessoal fica jogando? Não, tem de você?
Você não consegue atender ele? O que você está fazendo? Sim, Entende ele? Sim. Como não ser esse cara? É desagradável, né? Não é? Uhum. Muito. Então, assim, o que vocês já viram, né? Eu tenho certeza que vocês já encontraram alguém assim, ou até alguém assim já chegou até vocês, né? Sim, Ou sim. até alguém já comentou, um cliente, né? Fala, cara, pô, fulano, né? Isso acontece. Como que não ser um cara chato? Eu posso começar essa aí, eu acho. O legal é, assim, cara, é ter o bom senso, é ser tratado como você gostaria de ser tratado. Por exemplo, geralmente nós de vendas temos todas as etapas a serem seguidas, né? O desenvolvimento do projeto, a elaboração de proposta e a expectativa do recebimento do pedido. Para você também não ser um cara muito insistente, eu gosto, particularmente falando, de setar as expectativas. Alexandre, a gente está para fechar esse projeto, só para eu entender, como é que vai ser os próximos passos? Definimos tecnicamente, ok? Definimos. Agora nós temos essa revisão de proposta. Quanto tempo você acha que vai para a gente receber essa PO, né? Esse pedido de compra? Aproximadamente um mês. Então, posso tomar a liberdade de daqui 45 dias, ou 30 dias, ou daqui 7 dias a gente entender como é que está esse estágio? Pode. Então você vai setando as expectativas para não ficar inconveniente depois para a pessoa e para você. Então você já, beleza, então já travou uma agendinha. Se você quiser ser um pouco mais formal, você fala, então, ali também você já pode setar as expectativas. Posso te mandar um WhatsApp? Posso te ligar? Não, cara, me liga. Ou melhor, me manda um WhatsApp que eu já vejo como é que está esse status dentro do, hipoteticamente falando, dentro do meu suprimento. Eu já te atualizo com relação a esse status. Então, alinhar as expectativas. Cara, tem cara que adora conversar. Tem cara que não gosta de ouvir áudio. Vocês devem conhecer pessoas. Não mandem áudio. Não manda, eu não vou ouvir seu áudio, cara. Tem pessoa que fala, me liga. Pessoa que fala, ó, faz o seguinte, marca um pontinho aí de 15 minutos na agenda, fica a agenda travada, a gente entra na sala de reunião, eu compartilho a tela, a gente vê como é que tá o status e a gente fica atualizado sobre isso. Então, na minha opinião, de forma resumida, é setar sempre as expectativas com o cliente. É a menor forma de falar, você tá me enchendo o saco. Pô, mas a gente combinou isso. Não tem por que você falar que eu tô te enchendo o saco se eu pedir essa liberdade para você e você concordou quando a gente setou essas expectativas. Particularmente, eu acho que funciona muito bem. Aí, se um eventual cliente achar que você está sendo inconveniente, aí talvez você tenha que pegar no feeling, né? Entendendo e tal. Mas eu acho que setar as expectativas é o melhor caminho, na minha opinião. Eu concordo em gênero, número e grau, e eu acredito que isso venha dos dois lados, né? O primeiro, que é o conhecimento do cliente, né? Você tem que conhecer o teu cliente, assim como o Wellington comentou. Pô, às vezes o cliente não gosta de ouvir áudio, às vezes ele não consegue receber uma ligação no telefone, você fica lá, você queima a sua orelha de tanto tentar ligar para o cliente e não sabe que na planta que ele trabalha não tem sinal de rede, só tem sinal de internet. Com a ligação de WhatsApp você teria resolvido. Isso aí. Então o cara vai chegar em casa, a hora que estiver cansado, a hora que sentar do lado da patroa para poder abrir uma cerveja e descansar daquele dia cansativo, começa a vir aquele monte de mensagem sua que você ligou para ele o dia inteiro e não teve efetividade. Então, acho que o conhecer o cliente, setar expectativas, que seja... E aqui eu quero trazer um ponto, né? Acho que não são só pessoas que estão vendendo da área técnica, também vão ter compradores nos assistindo. Então, os compradores podem setar expectativa com os vendedores também. Sim. Não digam para eles que o pedido vai sair amanhã... Isso é importante. E depois de amanhã o pedido não saiu, aí ele vai te ligar. Aí vai sair amanhã, depois de amanhã não saiu de novo, ele vai te ligar de novo. Porque da mesma forma como vocês são cobrados, nós também somos. E não é por maldade, né? Se o comprador seta a expectativa e te diz, amanhã eu te mando o pedido e essa informação já está com o teu gerente, amanhã, às 7 horas da manhã, o seu gerente começou a te ligar. Aí a gente tem aquele vendedor que tem um equilíbrio financeiro bom. Quando o comprador fala que vai sair o pedido, ele já vai lá e gasta o dinheiro. Porque assim, os caras compram o carro. Compra o carro, já troca de carro. Opa, vai sair o pedido, aquele pedido bom. Já troca de carro, vai lá, escolhe. Aí eu começo a ficar desesperado, o pedido não vem. Mas esse ponto é legal, porque da mesma forma que suponhamos que pós essa definição técnica, tem uma revisão de proposta. Tem uma expectativa do cliente em receber a proposta daqui 7 dias. Então você citou uma expectativa dentro da sua casa para mandar para o cliente. Ele tá aguardando isso em 7 dias. E aí, fechamos o negócio. O pedido vem em 7 dias. Você também verbaliza isso e cria-se uma expectativa. Nós estamos na ponta, eu e o Kelvin hoje, interfaceando com o cliente, tentando trazer a informação mais sensata e mais clara possível para quem está para trás, né?
para a camada de gestão, para quem está na operação, para quem vai começar um processo de montagem de painel. E aí, quando não vem, porque a expectativa não foi setada, ou porque a confiabilidade da informação não é boa, o negócio não começa a não ficar legal. Pô, mas, cara, lembra que a gente combinou, né? A gente precisava cumprir com esses pontos. Então, acho que é legal. Vice-versa. Também o fornecedor, para não ser inconveniente. E também, eu acho que a questão de quebrar a confiança é um ponto bem... Pô, o Alexandre falou que vai mandar a proposta, hipoteticamente falando aqui, daqui 7 dias. Ah, é o Alexandre? Não, é 14 dias. Então, essa confiança também, eu acho que é interessante ela sempre ser mantida, porque uma vez que você não consegue manter coisas que você cumpre, infelizmente a sua credibilidade vai ficando um pouco queimada ali frente ao seu cliente. Então, eu acho que isso é bem importante. Para quem falou que a proposta vem daqui 7 dias, não, Kelvin, e ele está acompanhando diariamente lá com o time de propostas, ele, não, então vem. Acabou. É o Kelvin que prometeu? É, então vem. Claro. Então, acho que isso é legal, a confiança que você vai transpor e que você vai tentar manter para o cliente, é legal você tá bem alinhado nessas expectativas, na minha opinião. Aí. Pô, legal. Voltando para a minha opinião sobre vendedores chatos. Né? Eu sou... Né, a gente é legal, né, Alexandre? Descasca, agora é a hora. Né? Então, o que me incomoda um pouco, e eu acho que incomoda a maioria das pessoas, eu já escutei por aí, é aquele cara que chega de última hora. Sem avisar, você Sem fala? avisar nada. Entendi. Então, assim, ó, bate palma lá na empresa. Exatamente. Entendi. Porque assim, ó, quando você manda uma mensagem para a pessoa, né, ou você fala, ó, tô numa rota de visita, tô fazendo as visitas na região, Sim. posso passar aí, ver se você precisa de alguma Total. coisa. O cara fala, cara, hoje eu estou corrido, eu tô fazendo alguma coisa, não vou conseguir te atender. Ótimo. Isso aí. Acabou. Porque aí você chega Como lá... o pessoal fala muito aqui no estado, né? Hoje eu tô apurado. Hoje eu tô apurado, não vai dar. Por exemplo. Agora, aquele cara que bate na porta de uma vez só. O cara liga lá, o fulano tá na portaria. Aí o cara é educado, fica com aquele receio de falar, não vou te atender. Muitas vezes acaba, não, deixa eu entrar. E aí eu acho que é ruim para ambas as partes. Né? Porque o cara tá apurado, ele tá cheio de problema naquele momento. E aí você também fica vendo que ele tá naquele momento meio de aflição, fica aquele climão ruim. Então, eu sempre me recordo de uma pessoa que, né, um vendedor que passou aí por aí, né? Volta um pouco. Eu sempre me recordo da reclamação que alguns fornecedores, né, clientes falam disso, né? O cara chegar de última hora. Ou aquele cara insistir muito num produto que, né, já viu que não dá. Goela abaixo. Eu acho que isso é em todos os segmentos. Sim, né? sim. Você gosta daquele cara ligando toda hora, né? É proposta de valor. Eu acho que a proposta de valor, o cara tem que enxergar a proposta de valor. Ele tem que ver benefício no que você está vendendo. Isso aí. Ele tem que sentir que aquilo vai solucionar alguma coisa. Né? Quantas vezes... muitas vezes a relação está desgastada com determinada marca, né? E talvez por falta de atendimento regional, N situações. Então, isso pode ser um problema que ele tem. Né? Trocar tudo talvez seja a solução? Não sei. Né? Isso vai resolver o problema. Ele vai sentir que aquele problema foi solucionado. Então, voltando, né? É tentar enfiar a goela abaixo, muitas vezes, uma solução. Que você enxerga uma solução, mas o cliente não. Sim, sim. Aparecer de última hora, né? Também não é legal. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso vai um pouco com outro ponto que eu queria levantar, que é a questão da maturidade. Maturidade em ambos os lados, né? A maturidade, eu acho que uma pessoa que ela entrou nesse segmento de venda, eu vejo muito pessoal, muitas vezes, que está iniciando na carreira, ele tem um pouco de receio de falar com algumas pessoas. Você concorda comigo? Você diz medo, por exemplo? Medo. Talvez não tenha aquela maturidade. Eu não vou falar com o fulano, porque o fulano tem um cargo muito alto. Entendi. Né? Então tem aquele medo, aquele receio. Não. Só ser educado. Você concorda comigo? Eu acho que é a forma de abordagem. Eu acho que se você for educado, né, souber tratar bem, não ser inconveniente, não tem por que ninguém te escutar, te receber. Né? Isso aí. E aí vai também do inconveniente, né? Se você for, né, se você tratar tanto fornecedor como cliente de forma educada, de forma sensata, não tem porquê, né? Não tem porquê num possível negócio acontecer ali. Então eu vejo muito isso, né? Eu vejo o pessoal que está iniciando carreira com receio de falar com um diretor, com um supervisor, né? Porque tem medo. Nossa, o cara tem um cargo muito alto. Eu acho que vale uma dica aqui. Pessoal, não tenham medo de falar que não sabe. Exatamente. Isso é não importante. tenham medo de falar que não sabe. Às vezes você vai falar com o diretor, com o coordenador, ele vai te fazer uma pergunta que às vezes você não sabe, mas o teu papel é estar ali,
Seu papel é estar ali para trazer resposta para ele. Exatamente. Não precisa saber na hora. Né? Você vai, busca, traz de forma completa. Tem outra coisa, né? Às vezes é uma pergunta que ele não sabe dar respostas, mas pode acontecer dele saber a resposta do que ele está sim. perguntando. E aí você, Kelvin, eu, Wellington, você, Alexandre, fala: não, eu sei. Essa eu sei, mas eu não sei. Aí eu respondo errado. Ele fala: Aí a credibilidade acabou ali. Confiança, relação de Credibilidade. confiança, credibilidade. Agora, se o Alexandre falar: não sei, pô, peraí. Eu fiz 4 perguntas, o Alexandre sabia. Aí eu fiz a quinta, ele não sabia. Ele falou que não sabia, mas ele setou as expectativas. Ele falou: ó, posso verificar e te responder até amanhã ou no final da tarde? Só pra não falar bobeira aqui pra você e pra gente ficar bem alinhado. Se você precisar, eu te formalizo por e-mail ou eu te ligo. Cara, pô, peraí. Se eu perguntar algo que o Alexandre não saiba, o que ele vai fazer? Não sei. Exatamente. Acabou. Isso passa confiança. Passa confiança. Agora um outro ponto, né? Assim, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu saio das minhas rotas de visitas, né, a gente visita fábricas de vários segmentos, vários tamanhos. Sim. O que eu já senti, né? Muitas vezes você chega numa fábrica menor e aí o bate-papo é um pouco mais baixo nível, porque o corpo técnico não tem tanto conhecimento. Você leva uma solução do dia a dia, o pessoal fica um pouco impressionado. Pô, que legal. O pessoal tem feito isso, pô, bacana, né? E as perguntas são mais rasas, então é de uma forma. Você se porta, se trata. E muitas vezes você vai numa outra indústria, acho que nem importa o tamanho, mas tem um corpo técnico mais experiente. Mais robusto, né? Mais robusto. Então ele busca confiança. Né? Busca confiança se você conhece daquele produto que você está vendendo, conhece das soluções. Você não precisa saber tudo. Né? Mas você também não pode saber nada. Né? Então, eu acho que tem esse um pouco do preparo na hora de fazer um bate-papo com esse cliente, né? De mostrar confiança, mostrar que você conhece um pouco da ferramenta que você vende, porque eu acho que isso é o básico. Né? Sim, sim. Então, eu já passei por situações onde um cliente, né, perguntou, eu acho que nessa situação nós estávamos tentando ofertar um retrofit de máquina, coisa que a gente faz bastante. Né? Controlador antigo, né? Descontinuou. Então, a gente vai lá, troca a base instalada, reprograma. Então, ele vinha com perguntas muito técnicas. Né? Você já fez esse tipo de máquina? Como é que ela se comportou? Como é que ela aconteceu? Você teve esse problema? Entendeu? Mas assim, por quê? Porque o cara precisava de alguém que fizesse aquela máquina específica e ele não queria ter alguém testando aquilo lá. Né? Ele não estava... ele não queria alguém... Não queria alguém se aventurando. Exatamente, essa palavra. Ele não queria ninguém se aventurando naquilo. Eu acho que tem... Às vezes aquilo é o core da fábrica do cliente. Não pode... gargalo, não dá. Eu pode entregar aquilo na mão. Eu não posso deixar ninguém testar aqui. A pessoa tem que chegar. Então, eu vou fazer essa ponte para saber um pouco como é que foi essa parte de busca do conhecimento técnico, como é que vocês ainda fazem o estudo, porque assim, ó, a tecnologia está em ampla expansão. Todo dia tem coisa nova. Exponencial, né? Exponencial. Todo dia tem coisa nova, tem tecnologia nova. O pessoal talvez não vai entender, mas tem a questão de firmware, né? Trocou firmware, né? Fica a dica, nunca troquem firmware na sexta-feira depois do meio-dia. Deus o livre, não, jamais. Firmware é de segunda a quinta. É isso aí. E cuidado com a energia, né? Exato. Cuidado com a energia no break ali. Isso aí. Então é complexo. Mas é isso. Como é que vocês buscam conhecimento? Como é que é o estudo de vocês na parte técnica? Me fala um pouquinho, Kelvin. O que você faz? Bom, eu vou aproveitar isso aí para rodar um pouquinho a mais e falar, pessoal, não tenham medo de sair da faculdade sem saber nada. Isso acontece. Na faculdade você vê o básico do básico do básico. O mercado de trabalho está muito mais avançado. Muitas vezes, infelizmente, está muito mais avançado do que a faculdade. Eu, por exemplo, quando saí, fui me aventurar, né, em projetos elétricos e descobri que na faculdade eu não tinha aprendido nada de aterramento, que é o básico do projeto elétrico. Sim. Mas, enfim, o que a faculdade te dá de base? Como procurar saber. Então, eu não sabia de aterramento, mas eu sabia que tinha uma NBR 5410 que ia falar isso em algum momento. Então, você vai atrás da norma, você lê. Acredito que no dia a dia nosso é muito parecido com isso. Então, às vezes eu não sei o detalhe técnico específico de um produto, mas eu sei que ele tem um manual. Eu sei que hoje a gente tem uma inteligência artificial que pode te ajudar a fazer um resumo do manual.
Muitas vezes, muitos fabricantes, no caso Rockwell, por exemplo, nós temos uma base de conhecimento. Que é baita de uma base. Que é uma né? baita de uma base de conhecimento de anos e anos de experiência e ali você consegue muita informação. Nos treinamentos que as próprias empresas nos fornecem, tanto a Rockwell tem uma cadência de treinamento, de apresentações legal que eles chamam de 368, né? Toda terceira, sexta, às 8. 368. Então, toda terceira, sexta do mês, às 8 da manhã, a gente está lá conhecendo de novidades, conhecendo das capacidades dos produtos. Isso não é só a Rockwell, né? Nós temos a Fluke, que tem uma cadência de conhecimento legal, temos N fabricantes. Óbvio, a gente normalmente tem que escolher nossas batalhas, né? Não consegue participar de todos. Mas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, eu sei que tem um agro muito forte. Então, tem um fabricante que vai falar de alguma coisa específica para agro. Isso eu faço questão de participar. Tem outro fabricante que vai falar especificamente do carro elétrico. É um compromisso que está ali. Se eu conseguir participar, ok. Mas nós não temos fábrica de carro elétrico aqui. Nós não temos... Então, é conhecer um pouco do seu cenário também para conseguir dar foco nas coisas que você tem que aprender. Tá? A parte é isso. Não, é isso aí. Eu acho que do que o Kelvin falou, eu acho que eu não tenho nada para complementar. Uma coisa que eu tenho eu tenho alguns pilares de vida, que aí eles se misturam com vida pessoal e profissional. Um deles é conhecimento. Então, para conhecer sobre qualquer assunto complementar que tenha a ver com o meu resultado em vendas, e um deles é capacidade técnica. Então, por exemplo, há um mês atrás, a gente até trocou mensagem, teve o ITD School, que é uma semana de imersão, de qualificação em São Paulo, num hotel, das 8 da manhã às 22 horas. Mexer no celular, paga Pix. Fazer isso, paga Pix. É uma forma de qualificação que o fabricante... TechEd tem ainda? Não é especificamente TechEd. Esse ITD School ele já teve... Acho que, quando eu conheço, ele já foi o LAX, já foi o Primary Product School e agora é o ITD. É só questão de nomenclatura. O TechEd era mais algo... voltado a parceiros. Esse é voltado para o time interno, treinamento interno do time. E aí envolve tanto o fabricante quanto a distribuição do Brasil todo, né? E aconteceu, eu vi esses dias na Colômbia, aconteceu no México, é um programa realmente global. Isso na minha visão, é uma forma de qualificação. E aí você vai se deparando todo dia com coisa nova. Por exemplo, vou fazer uma atualização de ControlLogix. Esse hack aqui é compatível com esse novo controlador que vai entrar? Travei, não sei. Aí você puxa alguém tecnicamente mais qualificado e vai ali e faz o processo de aprendizado. Já resolve pontualmente esse problema e já está aprendendo uma coisa nova. Então, assim, o processo de aprendizado, no que nós fazemos, até pelo que nós falamos, que a coisa vem acontecendo, a informação vem chegando de forma exponencial, é um aprendizado diário. Se você falar, não, pararei, estudarei formalmente... Cara, a coisa é muito dinâmica. É claro que eu disponibilizo um tempo. Eu tenho o hábito de ler 30 minutos por dia. É um hábito que eu crio porque eu entendo que a constância e a cadência é mais importante do que a intensidade no final das contas. E aí, consequentemente, tem algumas coisas técnicas que você vai fazendo nessas janelas de disponibilidade, né? Que você coloca ali. E aí eu acho que, até puxando um gancho bem interessante, existe um livro bem legal, até um corte bacana aí para o pessoal, independente da área, que é do Christian Barbosa, que se chama A Tríade do Tempo, que é você priorizar o que é importante. Então, você tem 3 categorias: o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Vamos lá. Conhecimento em si é urgente? Não. Tem urgência em aprender algo, só se for um PO gigantesco. Sim. Aí, beleza. Mas é circunstancial? Não pode ser tratado como circunstância. O seu conhecimento ele é uma coisa constante. E aí entra na categoria do importante. Até no livro eu tenho uma metodologia para saber como é que você está posicionando essas 3 categorias no seu dia a dia. Mas eu acho que é legal também, até uma sugestão, ter uma sistemática de travar um momento, uma agenda, para estudar algo que você entende que é gap e que é importante para o seu desenvolvimento profissional. Então, passei vergonha ali, não posso mais passar vergonha nesse aspecto, cara. Estuda. Na minha opinião, é uma categorização importante. E aí, para quem está assistindo, um cortezinho legal, leiam esse livro, muda a vida de pessoas, porque não adianta você ser um excelente técnico, um excelente comercial, se você é um cara que não sabe priorizar corretamente as suas atividades e, consequentemente, é um cara perdido. Cara, você falou não sei para várias coisas. Até uma coisa legal, que até antes do Joel J ser famoso, ele trabalhava ali para o Instituto Neymar e já foi da
Quem que é Joel J? Joel J. Eu sei quem que é E Joel J. aí mas o cara não sei da se todo mundo natação. sabe. Poxa vida. Um cara legal Quem não pra caramba. sabe, vale sigam a ele, é um pena cara legal pra buscar caramba. saber. É. E ele falou, todo não sei é não. Eu não tinha essa percepção, cara. Ele falou, todo não sei é não. Porque você fica falando não sei pra várias coisas do dia. Aí você tá perdido. Porque não sei, será que isso eu vou... Cara, não sei é não. O sim é um sim objetivo. Vamos fazer o podcast? Sim. Trava a agenda, disponibiliza, se desloca, se prepara, estamos aqui. O talvez também é não. O talvez é não sei. É. É o não. Então, vamos fazer um podcast talvez. Cara, pra mim talvez é não. Você me falou não agora. Pra mim tá muito clara essa percepção. O não é o não absoluto, Sim. óbvio. E o talvez, ele tem que entender pro não. Senão você fica assim, nossa, à tarde eu tenho que fazer esse talvez, esse talvez, esse talvez, esse talvez. Você não faz nada, cara. Aí quando você elimina e deixa só o sim, você sabe que os sim são as coisas importantes. E aí você começa a direcionar e a coisa muda, né? Então, isso pode mudar o jogo para pessoas que são extremamente competentes, extremamente técnicas, extremamente excelentes comerciais, só que aí fica naquela parada de procrastinar. Mas por que eu não consigo fazer nada? Claro, cara, você fala talvez para um monte de coisa. E coisas que nem são importantes. Como é que você vai conseguir se desenvolver? Como é que você vai conseguir ser um comercial, um técnico melhor? Não vai conseguir, não tem mágica. Então, eu vejo pessoas que são bem-sucedidas, elas priorizam muito bem. Às vezes você não consegue falar com elas, entendeu? É que nós temos abertura para isso. Se vocês ligarem, a gente entende. Eu entendo que é importante, então atendo. Mas aconteceu já da gente falar, cara, posso te ligar em meia hora? Posso. Porque nos próximos 30 minutos eu estou tratando algo urgente ou importante. Beleza? Estamos alinhados? Cara, posso te ligar amanhã? Por quê? Porque deu um pau aqui, cara. Sim. Tem que resolver isso aqui. Geralmente eu mando mensagem. Posso te ligar? Não A sei gente se for está com essa urgente, formalização hoje, né? Nem sei se for. Pode mas falar, urgente. tal. É isso aí. Então, eu acho que tem que estar muito claro isso para as pessoas também. Eu acabei misturando um pouco os assuntos, mas são assuntos complementares, porque isso muda o jogo, cara. Se você não tratar a sua qualificação técnica, o seu processo de qualificação técnica ou complementar a sua área de desenvolvimento como algo importante, não saber categorizar isso, cara, você vai ter problemas graves profissionalmente falando. Então, eu vejo que nesse segmento, acho que eu já falei isso, talvez tenha sido repetitivo, mas a gente vende muito confiança. Total. Muitas vezes, se você não tem conhecimento Total. para algumas outras coisas, você não tem confiança para falar. Isso aí. Né? Porque o cara, muitas vezes, ele tá botando na sua mão um processo milionário. Né? Eu falo assim, quem não tem essa vivência de indústria não enxerga que é big numbers, né? Muito. Gigante. Big numbers. O que os caras produzem em um minuto é fortunas. Assim. Uma planta parada é uma fortuna. Isso aí. E pessoas paradas é o mínimo. Né? Muitas vezes a planta tem 800 pessoas trabalhando e tá 800 pessoas paradas. Cara, perto de energia, vapor, né? E entre outras. Série de custos envolvidos da própria marca, inclusive. Exatamente, Né? exatamente. Você deixar a própria marca do teu cliente pode ser prejudicada uma vez que ele deixe de atender um cliente dele. Claro, porque assim, são contratos muito, muito grandes, né? Então, assim, por isso a confiança, né? Porque a gente falou muito de confiança, né? Em todos os momentos. Você vende confiança a todo momento. Então, se a pessoa, você não passa a confiança, se você não é conciso no que fala, né? Essa palavra? Conciso? Faz sentido, é isso aí. Se você não é conciso no que fala, é complicado, né? É Fazer uma venda desse tipo. É isso aí. E aí eu acho que é a base de você conhecer, fazer uma preparação, né? Antes de visitar um cliente, por exemplo. Pô, vou visitar, eu marquei com um cliente que eu sei que ele é gerente de projeto de determinada área, seja de expansão, seja de melhoria, enfim, temos vários nomes, vários cargos hoje em dia, né? Mas tem nomes bonitos para as técnicas que às vezes a gente executa sem saber, né? Eu descobri que você fazer uma pesquisazinha da pessoa antes de visitá-la, encontrar pontos em comum com ela e tentar puxar, é rapport. eu faço isso há muito tempo, eu não sabia que existia o nome, mas enfim. Então, você fazer um preparo. Então, eu vou falar com o cliente XY, que é gerente de projeto. Eu sei que ele tem um projeto assim que vai envolver muito acionamento de motor. Cara, por mais que você não conheça tudo, se prepara um pouquinho. Conheça um pouquinho das suas linhas, conheça um pouquinho da sua... Cara, de até onde você pode chegar. Agora sim, vendedor, outra coisa. Vendedor que não sabe as linhas que tem, hein? O cara chega lá e fala, cara, qual que é a solução? O que você tem, que família que você tem? Cara, não sabe a família que vende, cara. A família, quando a gente fala em família, são... bom, principalmente em questão de... Grosso modo, produtos são produtos, em si, né? né? São segmentos de produtos, vamos Isso, dizer. isso aí. E aí o cara não tem nem esse conhecimento, pô, é complexo.
Você quer falar alguma coisa, mano? Não, só pra descontrair isso. Muito legal. Eu até fui anotando. Ô, Jeanzão, não é. Eu posso gerar polêmica aqui ou a gente tá comportado? Ah, não, sempre Que é o pode. seguinte, cara. Não pode citar nomes. Não, não vou citar nomes, não, mas né? polêmica. Cara, primeiro ponto. A gente falou de confiança e de você tentar ser agradável. Clientes. É raro, tá? Hoje tá bem mais raro, mas tratem bem também seus fornecedores. Chá de cadeira pode? Pode. Eu acho legal. Assim, acho legal. Você acha legal? Não é complicado, Olha aí, né? acha legal com o chá de Acho cadeira. legal, não. Corte. Não. Isso é um corte. Isso é um legal, corte. acho legal. O Wellington gosta. Eu ia de chá de complementar, eu comecei a frase. Tá, pessoal? Eu conheço alguns clientes Eu comecei ao contrário, mas eu acho legal avisar e nós entendemos que tem um processo parado, tá lá o nosso cliente resolvendo um BO gigantesco. Ele, desculpa, Kelvin, não vai dar pra te atender não, cara. BO aqui, se você quiser segurar por mais 1 hora, se eu desenrolar, eu te atendo. Senão, aí você às vezes solta, fala, não, cara, fazer o seguinte, vou fazer outra coisa, eu volto aqui depois e tal. Eu acho legal, aí vem o ponto, setar essas expectativas, mesmo você estando passando por uma urgência. Eu acho legal avisar nesse ponto. Agora, o que eu digo é o seguinte, da mesma forma que nós, como fornecedores, estamos na indústria, interfaceando com a indústria, nós também estamos em vários locais. Então, tratem bem seus fornecedores, independente de quem for. Só que, é um vendedor chato, é um fornecedor inconveniente, mas continue tratando bem. Educação. Com a postura profissional, educação, reciprocidade, empatia. Sim. Então, assim, nem todo cliente é extremamente educado. Hoje, volto a dizer, hoje é muito mais raro, tá? Você ter clientes mal educados, tá? Hoje, os profissionais da indústria estão evoluindo muito nesse aspecto, mas você ser uma pessoa também agradável com os seus fornecedores, e volto a dizer, setar as expectativas. Por exemplo, você vai visitar um cara que tem uma base do fornecedor X. E ele senta e fala, cara, deixa eu te falar, não tem um projeto acontecendo. Nós temos uma confiabilidade e um relacionamento muito bacana com esse fornecedor. Sim. Então, assim, não tem muito negócio aqui pra gente desenvolver juntos. Mas, obrigado pelo contato, cara. Tamo junto, não vou conseguir te receber porque... maravilhoso, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então é legal também o cliente, né? Não é uma polêmica tão grande isso que eu coloquei aqui, né? Mas o cliente também entender que é importante você tratar bem seus fornecedores, porque esses fornecedores, independente de quem seja, tá em todos os lugares também, mas cara. Assim, as peças do xadrez de tempos em tempos são recolocadas, total. Né? 100% total. Né? Então, assim, não precisa nem ser o melhor amigo, né? Educação, acho que educação cabe em todo lugar. Cabe em todo lugar, cara. Isso aí. E ser transparente, ser verdadeiro, né? Eu acho que isso é a base de qualquer relacionamento, de convivência. Né? Entrando nesse ponto também, você comentou algo que é interessante. Para você não ser inconveniente, semana que vem eu vou visitar a SG. E aí eu falo, Alexandre, tudo bem? Eu tô passando na região na próxima semana. Eu tomei a liberdade de travar 2 dias de agenda. Na terça-feira, às 16 horas, ou na quinta, às 16. Tem preferência por algum? Só me avisa, por gentileza, que eu travo aqui e disparo. É legal também para, às vezes, você se organizar antecipadamente para o vendedor e para o cliente. Sim. Dá opções para a pessoa, escolhe. Cara, não posso nenhum, tô ferrado, tô partindo, tô startando aqui, tô em comissionamento. Cara, aí vem o bom senso também do fornecedor. Cara, não pode. Não pode. Então, beleza, pessoal, vamos marcar pra próxima e tal. Eu acho que esse é um ponto interessante de fazer. E, se for atrasar, você como fornecedor, volta no ponto da credibilidade. Cara, avisa que vai atrasar, não é feio. Mas avisa que vai atrasar. Problemas acontecem. Acontece. Todo dia, cara, todo furou momento. o pneu, o Wellington furou o pneu, eu, Kelvin, vou atrasar 40 minutos. Podemos remanejar para daqui 2 horas, só para eu ter uma gordurinha aqui, vou trocar o pneu, vou passar, abastecer e chego aí. Sem problema, mas avisa antes. Você avisando depois que está atrasado, eu lembro, eu tinha um gerente que ele falava, chegou na hora, chegou, tá atrasado. Cara, não tinha essa percepção, chegou na hora, tá atrasado. Falei, caramba, então depois disso, cara, eu sempre tento chegar 2 minutos antes, 1 minuto antes. Nem sempre é possível? Não. Mas você tem a facilidade da comunicação hoje que é avisar que atrasará. Ponto. Se o cliente não puder te esperar,
Beleza. E eu cheguei atrasado hoje no podcast. Não Eu tá acho que perdoado, isso- não tá eu acho- perdoado. eu acho que Polêmica. isso é uma indireta, eu acho que foi. Não, mas isso é legal. Isso é legal porque tem pessoas que são sistemáticas, cara. Não, eu já tive cliente já. Super. Quer ver outra coisa? Outra coisa, percepção. E isso quem me falou foi até um gestor meu de vidas passadas aí, de experiências de vidas passadas. Ele deixou de usar relógio. Vidas passadas é reencarnação? Eu só quero entender se é... Você tem algum lugar que reencarna clientes pra você conversar? Isso aí, em vidas Foi, passadas. aí você começou roubando, hein? Você reencarnou o cliente pra Reencarnou? começar. Né? Aí é Você ruim, né? reencarnou um gerente, Isso é pô, um aí hack, começou né? roubando, né? Mas, ó, e olha o que ele falou. Não usava mais relógio. Por quê? Porque ele tinha um hábito de ficar assim. Na frente da pessoa. Ele tinha um hábito. E ele não tava olhando a hora. É o hábito. Que, Sim. às vezes o cara tem um tique e tal, Sim. e ele olhava pro relógio. E aí fica desconfortável. Aí a pessoa mandou assim: é o seguinte, vamos parar por aqui e tal, obrigado pela sua vinda. Não, que aconteceu alguma coisa? Não, toda hora você olhando no relógio. Acho que é melhor a gente. Cara, não conseguiu voltar o processo. Claro, Tipo, não volta mais sim. aquela conversa agradável, aquele Sim, rapport legal na conversa. sim. Quebrou. Então, assim, esses pontos também você tem que ir tendo. Tem que ir tendo a percepção e saber como se portar frente ao cliente. Vai chegar atrasado? Avisa. Ficar olhando o relógio. Por exemplo, eu tenho o hábito de hoje eu vou anotar, eu anoto no celular. Até o pessoal viu provavelmente aí no vídeo eu fazendo algumas anotações. No cliente eu já seto as expectativas. Ô Kelvin, posso tomar a liberdade de fazer algumas anotações do que a gente está conversando? Só vou fazer a anotação aqui no bloco de notas, tá? Aí o cara me vê mexendo no celular, ele já sabe que eu estou mexendo. Porque imagina só se a gente está conversando e eu tô aqui, ó. Exatamente. Você não sabe o que eu tô fazendo. Cara, eu tento nem anotar no celular porque eu tenho, Mas- tenho tique de olhar no celular. Perfeito. Silencioso bolso. Mas se você seta as expectativas com o cliente, isso é um ponto importante também. Você gosta de anotar. Porque eu prefiro o papel. Só que tem um detalhe. É muito mais prático anotar que você copia e cola, monta um resumo, Claro. monta uma ata, monta um detalhe pro seu time Você técnico. não usa Samsung, você tira foto e vira texto. Mas hoje eu prefiro anotar num Google Keep, por exemplo. Fica fácil. E aí, às vezes, a gente tá conversando, bloco de notas. Fizemos propaganda agora? Propaganda do Google, né? E aí, da Samsung. Samsung, isso olha aí. aí, patrocina. E aí, cara, anoto, né? E, consequentemente, fica no computador, copia, cola, monta um resuminho rápido. É muito mais fácil. Só que quando você seta as expectativas, beleza. Mas, cara, quando o cliente não sabe, principalmente clientes mais velhos, Sim. fala, "Pô, que esse maluco aí, cara, vem me visitar, fica mexendo no celular. Cara, avisa. Tipo, o cara entende como falta de respeito. Como falta de respeito. Transparência. Transparência. De novo, transparência, confiança. É isso aí. Acho que são pilares aí que tem que ser explorados todo dia, todo dia, Toda todo hora. dia. Agora toda tem hora. um outro ponto que eu acho que é bem vinculado à educação. E muitas vezes a pessoa não é mal educada, ela não tem equilíbrio emocional suficiente. E eu já vi ambos, né? Clientes, fornecedores, vendedores. Sabe aquele vendedor que não tem equilíbrio emocional? E assim, para mim, equilíbrio emocional é a base de tudo. Então, vamos imaginar que ou ele está sofrendo uma pressão muito grande, Sim. né? E aí ele já se perde, né? Fica chato porque ele não está batendo a meta, está desesperado, né? Entra o desespero. Então, assim, como é que você vê a importância do equilíbrio emocional na venda, Kelvin? Poxa vida, cara. O equilíbrio emocional, ele vai desde o início do relacionamento até o dinheiro que você deixa na mesa na negociação. Hoje nós temos... A gente está falando da qualificação dos vendedores, né? Conhecimento, qualificação, técnicas. Os nossos compradores, queridos, né? Também estão se qualificando. Então hoje tem compradores técnicos Fazendo curso de vendas, viu? fazendo curso de vendas. Claro, para Os entender caras como fazem, é que... Sim, fazem curso sim. de vendas. E aí você não vê vendedor. Eu nunca fiz, tá? Mas eu já li algumas coisinhas, mas nunca fiz um curso de comprador. Como eu vou entrar numa negociação com um vendedor sendo um comprador? Eu nunca fiz esse curso, mas você já vê compradores fazendo curso de vendedores. Exato, Cara, exato. isso é... Onde eu queria chegar, na verdade, é assim, hoje os compradores também estão se qualificando. Então, você senta... Hoje é um pouco mais difícil você sentar numa mesa de negociação. É mais né? raro. A Sim, não ser com projetos muito grandes, Eu talvez. não sei se tem isso ainda. Eu cheguei a participar de licitação, né? Licitação que era presencial. muito bacana. Eu acho que aprendi bastante, né? Tive a oportunidade, uma integradora que eu trabalhei, fui junto com o gestor, né? Com o meu gestor, e eu lembro que eram, sei lá, 3, 4 empresas com envelope em cima da mesa, abriu, passa pro cara, o cara olha e fecha o menor preço. Entendeu? Então, assim, não tinha como, né?
Não tinha mais margem para negociação, não tinha margem menor pra preço, vamos pro exatamente. jogo. E assim, eu tenho uma outra empresa que a gente prestou serviço no Nordeste, que ela tinha uma característica bem legal, que ela muitas vezes pedia 5 orçamentos. Ela excluía o mais barato, excluía o mais caro e negociava os 3 mais... Interessante isso. Né? Porque ela falava, cara, o mais caro, ou ele não está enxergando, ele está muito errado, ou ele não quer pegar esse projeto. O mais barato, com certeza, está errando em alguma coisa, ou ele está desesperado, ou ele... Isso acontece muito com o integrador, né? Porque tem integrador que muitas vezes está desesperado, cara, mergulha, assim, absurdo, e não entrega, e aí depois vira todo um caos, né? Então, olha, tá muito barato, tá muito diferente dos outros. Então, os 3 que estão mais perto, negociava entre os 3 para tentar, equalizava a proposta, tentava negociar entre os 3. Então, acho que como tudo na vida, é horas de voo. Né? Então, você vai aprendendo todo dia, é um tijolinho por vez. Eu aproveitando o gancho da licitação, a gente já volta no assunto de equilíbrio emocional, mas aproveitando o gancho da licitação, esses dias eu vi uma que eu não conhecia, que é um leilão do modelo japonês, eu acho que é onde você tem os proponentes que você convidou, e você chega lá e fala assim, ó, essa rodada é por 1 milhão. Quem participa? Fulano. Um identificou ali, pô, 1 milhão pra mim já não dá, saiu fora. Sim. Aí, ó, essa rodada aqui é 900 mil. Não, é reverso. É leilão reverso? É leilão reverso. Porque o Japão tá do outro lado do mundo, deve ser por isso. Talvez. Exatamente. Mas eu tenho uns 2 clientes que fazem exatamente isso. Leilão reverso. Então, assim, ele abre o leilão já com aquele valor. Então, hoje em dia, a gente faz isso há muito tempo, né? Eu confio muito na estratégia. Então, eu olho lá minha planilha orçamentária e se tiver muito divergente, eu já nem... Pô, cara, não dali dá. para menos. Sempre dali para menos, Isso. dali para menos. Exatamente. Não deu mais, tô fora do jogo. Né? Então, muitas vezes você fala, cara, ó, eu consigo chegar a esse valor. Então, eu entro, pô, dá, beleza. Baixo um pouco. Cheguei àquele meu limite, acabou. Porque assim, você tem que confiar na sua estratégia. Né? Acho que talvez não seja muito a vivência de vocês, que é um produto. Né? Eu, como trabalho muito com serviço, quanto maior a obra, mais variáveis ela tem. Né? Tudo pode acontecer num projeto relativamente grande. O então, por mais... tem que ser maior, né? Exatamente. Então, o BDI ele tem que estar em dia. Tudo isso. Volta no equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Então, estava comentando a parte dos compradores, que também tem estudado. Você chega aí numa rodada de negociação, numa mesa de negociação, o comprador te vê muito nervoso, te vê os traços que você deixa na frente dele. Muitos deles sabem que é um indicativo de que você está nervoso e ali ele vai te colocar na pressão. Sim. Claro, não só isso, mas você chega O primeiro cliente que você vai fazer uma visita, você começa a gaguejar, não consegue responder. Ali começa uma relação de confiança, né? Então, o equilíbrio emocional é importante para tudo. Façam terapia. É importante. E eu percebi que começou a quebrar um pouco essa questão do preconceito, né? Seguindo essa linha da terapia. Eu lembro que na pandemia, a gente muito mais conectado no digital, né? E eu lembro que um cara sensacional, acho que na época ele era presidente de uma grande empresa de tecnologia, e ele correndo numa esteira falando com um psicólogo dele. E aí eu vi outros fazendo isso, falei, pô, interessante, esses caras estão expondo, porque tinha aquele negócio, não, eu sou forte, eu sou uma rocha, eu não vou conversar. E os caras, conversando com pessoas, ajudando a se orientar, porque além de cuidar deles, consequentemente, eles tinham que cuidar de pessoas, de muitas pessoas, né? Então acho que esse é um ponto bem interessante, você setar essas expectativas também, entender que, tô cuidando do meu corpo, para cuidar da sua mente. Você precisa também de um profissional adequado, caso você precise. Caso você precise. É obrigado? Não, eu acho que se você o autoconhecimento é importante, né? É isso aí. E entender que preciso, cara, vai. Procura um profissional. Assim como você precisa de um dentista, de um cardiologista, por que não? De um psicólogo. Totalmente válido. E o processo de resiliência, eu acho que é entender o perfil de cada cliente também, eu acho que é bem interessante, porque às vezes você pega clientes um pouco truculentos e não é por mal, não é a falta de educação do cliente, é o perfil dele. Então você ter um pouquinho dessa percepção do perfil dele, de como ele gosta de ser tratado, de como ele te trata, vai te moldando um pouco nesse aspecto também de você ser um pouco mais resiliente frente ao que você vai passando. Eu acho que aí tem algumas resiliências específicas num processo de negociação de projetos maiores.
Você tem que estar um pouco mais frio, tem que estar um pouco mais centrado, tem que entender até onde você pode ir, tem que entender que aqui, nesse momento, eu vou ter que pôr um valor de proposta e eu vou ter que deixar margem para depois. Isso tudo também envolve uma questão de negociação, né? Que eu acho que é uma resiliência um pouco maior. Mas no contexto geral, eu acho que esse processo de resiliência também é muito da maturidade que você vai adquirindo, sim, sabe? eu acho. E você vai criando casca, né? Até eu vi aquele cara bem legal, eu acho que é Wesley Delanogari. Ele falou que cientificamente, né? Eu não sei qual artigo que ele citou lá, mas ele falou que existe uma forma assim de você ficar mais resiliente. Casca grossa, ele disse, né? Que é você ir se expondo diariamente a pequenos estresses. Então, acho que todos nós já passamos por um problema que você olha lá no passado e fala, nossa, naquela época eu fiquei preocupado com esse problema. Porque hoje você está muito mais casca grossa. Então, esse processo de maturidade emocional, de resiliência, ele vai sendo criado também conforme você vai se tornando um profissional mais vivido. Né? Eu vindo para cá, eu escutei uma frase que eu achei bastante interessante. Não sei se ela tem alguma base, enfim. É muito melhor você fazer 2 coisas 2.000 vezes do que fazer 2.000 coisas 2 vezes. É isso aí. Então, Foco, a constância. Foco. Sim, sim. Constância vai te trazer essa resiliência. Um momento ou outro vai. É isso aí. Desafios no mercado. O que você vê como um desafio no mercado? Olha, o avanço da tecnologia, ao mesmo passo que ele traz os benefícios de aumento de produtividade e capacidade, ele traz o desafio de sempre a gente ter que se renovar. Né? Isso, para mim, ainda que vá meio que automaticamente, o mercado está avançando muito rápido. As coisas mudaram muito rápido. Do período pré-pandemia para agora, teve muita evolução, muita coisa, e as coisas parecem que vêm como uma enxurrada, né? Então, isso é um desafio, você ter que estar sempre no cliente, explicando de uma coisa nova. Acho que a gente sempre comentava que, assim, a gente estava falando de indústria 4.0, mas tinha cliente que ainda não tinha nem a 2.0. A gente sempre comenta isso. Então, como é que você chega para o cliente agora e fala de indústria 5.0, você fala de inteligência artificial com robótica para um cliente que ainda quer um sinótico na cara do painel. Não que isso seja um problema. Mas é uma mudança de paradigma, é um salto muito grande que esse cliente tem que dar para que você consiga manter essa cadência de conversa com ele. Né? Então, esse avanço muito rápido, para mim, é uma das dificuldades. Né? Tem N outras, mas essa é uma delas. Eu vejo que o que eu ouço muito a indústria falar e gestores, né, pessoas até de grande porte que precisam fazer alguns investimentos. O desafio que se fala hoje são em pessoas. O processo de qualificação e comprometimento de pessoas. E aí vira um assunto polêmico, né? Porque tem uma questão também de mistura de geração, que eu acho que está muito mais latente, né? Tem a geração de millennials, geração X, Y, Z, enfim. E aí você começa a ter um pouco desse confronto. Eu até estava conversando ontem com um colega do meu pai, ele está para abrir uma filial de produção, de operação no Paraguai. E aí o desafio não é o capital, não é a verba, não é nada. Não é o fiscal, é achar pessoas competentes para tocar o negócio dele lá. Então, eu percebo assim que envolve esse ponto que a gente falou, confiança, confiar em pessoas e pessoas que querem tocar um negócio e fazer a coisa acontecer. É claro que você precisa estar no momento certo, na hora certa, para ganhar a confiança de algumas pessoas que vão acreditar no seu trabalho, né? Mas eu vejo que hoje o desafio, num contexto geral, até para nossa área, né? Então, o pessoal fala de tecnologia, cibersegurança fala muito nisso, né? Existem processos, existem as ferramentas de segurança, mas existem pessoas. E aí você, como é que eu encaixo essas pessoas hoje? Hoje eu fui numa cafeteria aqui, até dando um ponto assim, falando em pessoas. Era meu pai, um amigo e eu. Meu pai e um amigo pediu uma jarra de suco, eu pedi um café. Não veio café. Só pedimos isso, cara. Não pedimos mais nada. Então, assim, eu vejo que o desafio, o comprometimento, isso é uma percepção minha e é o que eu ouço também do mercado. Né? Meu sogro mexe com comércio, meu cunhado tem comércio também. Talvez eu não sei como é que tá hoje essa lá questão. É fácil. Lá... Tranquilo, né? Pessoas, tudo dominado, né? Dominado. Então, acho que eu vou até vender um curso para isso. Eu tenho um colega também que é integrador de sistemas em Cuiabá. E ele falou, cara, impressionante. Os caras vão startar, vão fazer viagem e não querem ir.
não querem ir. E aí começou a verbalizar, falar mal da empresa, da nossa empresa, da empresa que ele tá vestindo a camisa pro cliente. Então, um negócio assim, por que você fez isso? Mas, assim, é o básico. Eu acho que é um desafio, mas lá nós somos terroristas na hora de sentar e conversar com uma pessoa. Né? Porque eu acho que isso economiza tempo. Já teve, a gente, lá na SG, nós fazemos anualmente um programa de estágio, entrando nesse gancho seu de pessoas. Show. Não que a gente tenha a solução para os problemas, mas isso, né, para nós que ainda somos relativamente pequenos, tem dado certo. Então eu faço um programa de estágio, onde eu, sei lá, recebo 20, 30 currículos, nós pré-selecionamos, a gente convida para um café da manhã lá num sábado na empresa, onde a gente explica exatamente o que a gente vai fazer. Então, muitas vezes vai muito pessoal de informática, né, de ciência da computação, que tem essa base de programação, vislumbrando, né? Então eu já falo, cara, isso aqui não é uma startup, nós somos integradores de sistemas. Vai ter que pôr um capacete, vai ter que pôr um coturno, vai ter que comissionar e startar projeto. Você vai ter que entrar na indústria e você vai desenvolver talvez sua lógica, seu sistema de supervisão aqui na empresa, mas na hora de startar, meu amigo, você só vai ter hora para entrar. Você vai só sair lá de dentro quando estiver rodando. Então assim, você tem ciência disso e cara, é isso. Eu não ofereço outra coisa. Porque assim, muitas vezes vai revezar, vai um outro programador, vai ter momentos que não vai ter jeito. É você que vai ter que ir até o final, né? Exatamente. Né? Então você que vai ter que ir até o final, você vai ter que ter essa responsabilidade e isso pode durar. Eu falo que pode ser igual uma cirurgia. Pode ser rápida, né? Pode não ser, né? Pode durar 10, 15, 20 horas aí. É difícil, mas é possível. Pode ter problema com o outro segmento, civil, mecânica, que impactou no seu processo. Pode ser problema de produção. N problemas pode acontecer. Então, a gente, assim mesmo, falando dessa forma, muitas vezes a pessoa fala, cara, beleza, eu topo. E aí entra, fica 2, 3 meses e vê que não é aquilo que ela quer. E aí tem outra conversa, cara. Você viu, você está aqui há 3 meses, e aí? É isso que você quer? É isso que você espera? Cara, eu sempre falo, né? Alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas. A gente falou sobre isso várias vezes. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala... interna também é importante, né? Hoje, falando na sua empresa, aí agora é eu que vou fazer a pergunta, né? Mas eu entendo que a tratativa com o fornecedor, a organização do financeiro, do fluxo de caixa, essas outras coisas são muito mais simples do que fazer a gestão de pessoa. Captar cliente para você deve ser mais fácil pela credibilidade que você foi... Mais fácil, assim, modo de dizer, né? Mas pela credibilidade que você foi estruturando no mercado também. Mas fazer tudo isso acontecer que deve ser o complexo do negócio. Com as pessoas, né? E, pô, peraí, agora você quer ir embora, cara, do startup? Não, tá, a gente tem que ir até o final agora. Não, mas eu preciso... Não dá. A gente precisa resolver isso, né? Então, é esse ponto que eu digo, sabe? É o que eu ouço um pouquinho dos clientes nesse aspecto. Mas geralmente a gente tenta tratar isso antes. Eu acho que nunca aconteceu de alguém abandonar, né? Até porque quando o cara vai para a startup, ele já está lá já uns 8 meses, né? Já está lá, né? Já está lá. Então, assim, isso acontece, a gente vai colocando em projetos menores, para a pessoa sentir mesmo, né? Então tem muito cara que fala, cara, eu imaginei que isso aqui fosse outra coisa. Eu falei, pô, cara, eu tentei falar para ti, isso aqui não é uma startup, você não vai vir aqui jogar videogame, né? Não tem essa linha de descompressão, né? Não tem o local com saco de box para você, né? Exatamente. O Xbox. Então, o que a gente vai te oferecer? A gente vai te oferecer todo o suporte, né? A gente vai oferecer toda a nossa experiência. Você vai ficar a temporada aí na bancada, testando N marcas, tentando integrar, testando. Então, isso que a gente vai oferecer para ti. Agora, falar para você que vai ser fácil, não. E é complicado, porque assim, a gente busca pessoas que têm um pouco desse nosso sentimento, né? Porque aonde que está a dopamina desse negócio? É quando você vê rodando. Né? Quando você vê lá um processo... Vê dando certo, né? Vê dando certo. E fala, cara, fumacinha branca saindo da caldeira. Não é coisa boa, você vê eficiência. Né? Então, assim, o pessoal fala, cara, eu já conversei com pessoas que falam, cara, não, você acha que alguém vai querer um negócio desse? Tem gente que paga 90 mil dólares para subir o Everest. É isso aí. Entendeu? Então, assim,
pode morrer lá. Né? É. Se o cara não estiver preparado, ele vai morrer, vai pagar uma fortuna e vai morrer. E não Então, desce com o corpo ainda, né? Fica lá em cima. Exatamente, não desce com o corpo. Já era, ficou lá para sempre. lá. Não tem como descer. Ah. Então, assim... Não vai gastar com cemitério também, com velório? Cara, que conversa pesada. Tá indo pra um caminho pesado, pô, né? A gente tem que tirar ponto positivo de tudo, né? Não, mas assim, o que eu falo? Porque a pessoa tem que gostar, né? Porque assim, a galera que tá lá e gosta, o cara muitas vezes ele vai lá, ele fica um pouco mais tarde, uma hora mais tarde, para tentar comunicar um negócio diferente. Isso aí. Porque ele fala, cara, olha isso aqui, eu tô conseguindo coletar esse dado. E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Uhum. Você tá entendendo que isso é da pessoa? É da pessoa, né? total. Então assim, o que eu acho? Mão de obra tá difícil? Cada vez mais. Mas você tem que peneirar, cara. Você tem que bater Isso a aí. bateia. Entendeu? E tem que saber reter também, né? Isso é outro desafio. É outro desafio, outro né? desafio grande. A retenção. A retenção. Retenção é um desafio, E né? assim... Porque nem sempre é salário, né, cara? Tem uma questão de expectativa, do que o cara quer. Por exemplo, nossa área, particularmente, eu adoro a área comercial, mas tem um detalhe. Você não quer viajar, Joãozinho? Já era. Já era. Desculpa, cara, não vem pra nossa área. Porque o Kelvin mora em Campo Grande, pegou a estrada e veio pra cá hoje. Então, assim, é isso, né? Do nada, você tem que pegar um avião e fazer uma viagem na próxima semana. E acabou. Tem que ir. Teve dias que, sem querer, aí foi desorganização minha. Eu marquei uma viagem na semana que eu ia estar fora, era aniversário da minha filha. Pô, e eu marquei, eu não precisava ter ido. Falei, nossa, aí aconteceu tal. Era numa sexta, acho que é aniversário de 2 anos dela. E aí deu pra voltar pra casa. Pô, assim, então... Poderia ter acontecido do aniversário da minha filha eu estar fora de casa. Não tô dizendo que é uma boa prática, que tô falando com orgulho, não. Nesse caso, foi falta de planejamento meu mesmo, que eu acabei esquecendo de casar, de organizar essas datas. Mas... pode acontecer. E aí, tá disposto? Não, mas não. Eu vou te falar, você ainda tem poder de escolha. Cara, né? Lá a gente nem... Né, eu já passei vários momentos. Por quê? Porque Natal dentro de uma já passei indústria. Natal e Ano Novo dentro da indústria. Dentro de indústria. Já passei. É isso aí. Então assim, você tem que se expor. Isso dá pra ti? Não dá, então. Não dá. Então, cara, você tem o direito de escolha, né? Você tem total direito de escolha. Sim. Então, eu sempre falo isso. Então, a gente deixa muito claro isso. A questão da retenção é um desafio, né? E eu sempre falo que, algumas vezes, muitas vezes o integrador, o empresário, ele não tem a maturidade para saber que se o funcionário, o colaborador, crescer mais com a empresa, ele vai sair. E aí o cara fica irritado e briga com o cara e coisa. Eu falei, cara, eu sou super maduro com isso, né? Se a pessoa cresceu mais que eu consegui crescer, pô, cara. Sucesso aí, cara. Sucesso, cara. Eu te desejo só o melhor. Tô por né? aqui. Tô por aqui, né? Então, a gente... né, faz o possível para ter um crescimento aí, para poder absorver, mas às vezes não dá, né? Às vezes a pessoa também tem outros planos. Fala, cara, beleza, eu fiquei esse tempo, eu viajei, conheci lugar. E assim, é como que a pessoa enxerga de forma diferente. Porque, claro, eu, né, vim para cá, para o estado, e montei a SG para viajar menos. Né, porque eu era integrador, era o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, né? Então, assim, eu já fiquei, sei lá, 2 meses num lugar. Né? Muitas vezes você vai lá para ficar 20 dias, chega lá, o cara praticamente muda o projeto. Né? Claro, tem desorganização, tudo, mas N coisas pode acontecer. Falta equipamentos, esse pessoal que vende equipamento não entrega. Esse pessoal e aí o que acontece? Vida, tem que ficar lá, né? Esperando. Não vou falar o nome dele, mas eles são verdes. E equipamentos verdes? Cara. Os vermelhos entregam. Hein? Dá um corte, os vermelhos entregam? Polêmica. Extra. Né? Olha aí. Melhorou muito. Melhorou muito? Quase Tínhamos 100%. problemas, temos muito menos. Então é isso. Eu acho... É um pouco do que a gente falou, né? É ter uma comunicação clara, né? É alinhar a expectativa. Não adianta iludir, irmão. É isso aí. Não adianta iludir. Vai lá, não, cara, fica tranquilo, aqui olha, aqui é de boa. Bem tranquilo. Hoje um cenário que eu percebi que nós temos empresas em São Paulo, metrópole, né? E principalmente nessa região onde a densidade demográfica é maior, deixou de ser o salário o fator principal. Hoje, por exemplo, você tem muita gente saindo para ganhar um pouco menos, mas para trabalhar de casa, no home office. Claro, tem muito. E isso as empresas precisam evoluir. Precisam evoluir porque tá aí a relação de confiança de novo. Né? Porque o seu colaborador está em casa aqui,
cara, ele não tá rendendo, não tá... Eu acho assim, que tem a maturidade da empresa, por exemplo. Eu já andei estudando um pouco sobre isso, mas você vai ter que, vamos dizer, gerir melhor, né? E ter ferramentas diferentes que você usa hoje... Para pegar o resultado, né? Para gerir, né? Muitas vezes você vai lá, dá uma olhada, faz reunião, né? Vai ter que mudar um pouco. Acho que é possível. Porque o cara pode estar o dia todo na sua empresa. Fazendo nada. Não fazendo nada a semana toda. E aí você fala, mas eu não consegui cuidar dele o dia todo. E você não tem essa obrigação. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem suas atribuições como hoje diretor técnico comercial. Beleza. Só que às vezes ele está em casa, você tem uma forma de mensurar muito mais rendimento. O cara fica em casa. Faz culturalmente aqui, né? Pra quem não sabe, a gente toma tereré. Cara, faz um tereré, põe do lado da sua mesa, fica de short, coloca uma havaiana, vai ter que desenvolver essa semana inteira. Fica na sua casa no ar-condicionado, cara. Não precisa vir pra cá. O cara tem que ser maduro pra isso também, eu acho, né? O cara tem que se adaptar. Então, eu não sei quais negócios. Alguns negócios eu acho que fluem muito bem, outros não, outros estão se adaptando. Eu acho que tem que enxergar, tem que estudar, né? Tem que se adaptar. Tem que buscar onde cada coisa se encaixa. Eu acho. Para um vendedor, daria? O híbrido eu acho que funciona bem. Porque, Legal. por exemplo, o Kelvin tá... 7 anos aqui. 7 anos aqui e é difícil mensurar. Mas, a grosso modo, você vai para a base a cada 3 meses? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu também. Então, eu vou para São Paulo e, geralmente, quando você vai, não é nem para o processo de absorção da cultura. Porque esse treinamento do ITD foi num hotel. Então, eu não fui para a base da companhia. Aí vem aquele ponto que você falou, de um valor muito bem direcionado e da pessoa comprometida e de você conseguir mensurar os resultados da pessoa. Ué, você está lá sentado o dia todo no estado de Goiás, na sua casa. Cadê os projetos? Ah, não tem projeto. Ué, você não quer visitar? Beleza, irmão, mas cadê os projetos? Precisa bater essa meta no ano. Exatamente. É claro que, no final das contas, tem várias outras variáveis. Estou sendo bem sucinto aqui, mas é isso. Pô, tá mensurando, tá legal. E aí, óbvio, tem que ir alinhando as expectativas dos valores da empresa, né? Porque não adianta, por exemplo, eu adoro um ponto da área comercial. Se sexta-feira, depois das 3, eu quiser tirar o pad, algo que eu estou fazendo, para fazer no sábado, eu consigo. Fala, não, peraí, sexta-feira pós-expediente... Você faz o sextou? Sexta-feira 15 sextou, hipoteticamente falando. Meu amigo, eu quero fazer isso no domingo cedo. Você da área comercial consegue fazer. Às vezes algum desenvolvedor consegue também. Ele já tá ali e tal. Pô, peraí, então eu não vou fazer sexta, eu vou fazer no domingo. Também dá. Mas aí é legal não olhar e não ficar fazendo o microgerenciamento. E sim olhar o resultado. Claro. Tá condizendo? Tá condizendo. Tem cara que gosta de trabalhar das 11 da noite às 4 da manhã. Você coloca o cara para trabalhar de manhã, ele não produz. Não rende. Exatamente. Então alinhar essas expectativas e, claro, o colaborador também eu acho que tem um papel bem fundamental, que tem que ser maduro. Ser maduro e adaptar os valores da empresa. Quais são os valores e a cultura da SG? É essa. Cara, você tem que se adaptar. Se você não está se adaptando, cara, tamo junto. Mas aqui, infelizmente, talvez não seja o lugar adequado para você. Seja outro local. Ponto, cara. Beleza. Só pegando desse mesmo gancho pro tema do negócio, das vendas, né? Tentando trazer um pouquinho aí a realidade. Eu tive... Até por conta da pandemia que nós fomos... Vivenciamos, fomos quase não. A gente não podia visitar clientes, né? Impedidos, né? Impedidos, talvez impedidos. Por diretrizes da nossa empresa e do cliente. Exato. E do governo também, do governo, governamental, sim. municipal e etc. Os meus números durante a pandemia e pós-pandemia cresceram demais. Porque nós vivemos uma realidade, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que eu tenho um raio de atuação de 400 quilômetros. Então, um estado com sinal telefônico não adequado. Então, você sai para visitar um cliente, você anda 200 quilômetros, você não tem um sinal de celular decente para poder atender uma ligação, atender uma chamada. Então, ficava muito mais difícil. Exato. Você saía para visitar um cliente, você andava 200 quilômetros e visitava um cliente. Com a aceitação dos clientes para reuniões online, para conversas por telefone, mensagens do WhatsApp. Em casa, hoje, com 10 minutos, eu atendo 3 clientes ao mesmo tempo. Sim. Então, isso, de certa forma, no mundo de vendas, também é uma ferramenta que, se bem explorada, traz resultado. Eu acho. Então, nós temos muita coisa hoje, né? Muita coisa para explorar hoje. Não, claro. Eu lembro quando eu estava em Cuiabá e
em tempos antigos, assim, foi antes da pandemia isso. Eu tinha que me deslocar especificadamente para fazer uma visita num cliente, 600 quilômetros. E aquela região ali tinha cliente, mas pô, é o que você falou, tinha todo um deslocamento, uma perspectiva tal. E aí, hoje, você marca, abre a câmera, porque tinha um sentimento do seguinte aspecto também, de você não quer vir, Kelvin? Não, então, beleza. Eu não sou importante para você, então não vem, não tem problema. Mas você não vai ganhar esse projeto, você não vai nem participar desse projeto. Então, hoje não, hoje já tem essa flexibilidade, então nós ganhamos também competitividade, ganhamos mais velocidade. Pontos positivos, sensacionais, pontos negativos. O cliente está também mais imediatista. 10 minutos você não me respondeu, Kelvin, que absurdo. Eu já te mandei mensagem há 10 minutos. Não, mas 10 minutos não é muito, é pouco. Então também tem esse processo de imediatismo vindo do cliente, porque aconteceu de você estar mais disponível a todo momento. Então, hoje a gente entrou uma mensagem muito rápido. A gente tem que até tomar esse cuidado, porque você manda mensagem, depois de 1 minuto o cara responde. Pô, realmente a coisa está muito rápida, muito intensa. Então, esse é um ponto interessante também. Eu quero voltar no ponto da cultura, porque eu acho que quando a empresa é minha visão agora, né, analisando o que a gente conversou, quando a empresa é maior, né, já consolidada, as pessoas muitas vezes entram lá porque tem até, muitas vezes, tem aquele objetivo, né, aquela vontade. Né? Então, eu acho que já vem com a cultura um pouco mais formada. Né? Você já sabe. Né? E como é que foi esse processo? Né? Tem uma pergunta ali do alinhamento cultural quando você entrou lá. Esse é um ponto interessante. Eu acho que tem um esforço também, não só da empresa de te mostrar a cultura e os valores, mas sim do colaborador. Então, até uma indicação legal de livro aí pro pessoal, um corte bacana, tem um livro chamado Os 90 Primeiros Dias, que ele serve para você que está entrando numa nova empresa e, consequentemente, para você que está assumindo uma nova função. Porque tem todo um processo de adaptabilidade. Sim. Conhecer pessoas que influenciam o seu processo dentro de casa, conhecer culturas e valores da empresa, caso você esteja entrando na empresa, conhecer certos processos, que é o que o Kelvin falou, o vendedor tem que saber da estruturação do contrato, do critério fiscal, tem várias coisas legais. Então esse livro é bem bacana, até uma indicação legal aí, que é uma indicação complementar ao que nós fazemos, mas que é uma coisa que dá muita base, porque tem uma responsabilidade também, na minha opinião, da pessoa buscar isso. E óbvio, antes de ser contratado, suponhamos que seja uma nova contratação de empresa, tem que ver se a cultura da empresa está alinhada com a sua. Então você olha e fala, pô, peraí, estou entrando na empresa X, quem trabalha lá? Fulano, Ciclano, Beltrano. Ô, como é que é? Deixa eu faça algumas perguntas dos seus valores pessoais, das suas expectativas pessoais, que são mais gritantes, para ver se está condizente. Opa, isso, pô, tá totalmente condizente. Aceita o desafio. Falando não é só a empresa de escolher. Você tem que escolher a empresa. Você tem que estar disposto. Porque assim, você pega uma empresa de grande porte, os valores, as culturas, os direcionamentos estão totalmente alinhados e direcionados. Sim. Você não muda nada. Você vai se moldando, vai se adaptando e vai fazendo a coisa acontecer. Não está alinhado com a sua cultura, com os seus valores, com as suas expectativas. Depois que você falou um sim e começou a desenvolver o trabalho, quem vai sofrer é mais você do que a empresa, no final das contas. E isso é um casamento, né? É um casamento. Fácil hoje. Eu já estou na empresa, no grupo, há 12 anos, 13 anos e subindo. Bacana. Então, isso é um casamento, é um relacionamento que você vai ver. Muitas vezes você vai ver mais o colega que está do teu lado do que a tua própria família em casa. Sim. Lembrei de uma coisa, o pessoal sempre fala que aqui na empresa a gente é uma família, né? É um time. Porque família você não escolhe, time você escolhe. Time você escolhe. Bacana. Agora, nosso tempo está acabando. Show. E eu quero perguntar para você, Kelvin, uma tecnologia que você quer bater um papo, falar em 1 minuto dessa tecnologia que você acha muito bacana, que integra ali indústria com tudo ali, com que dá solução. Me fala uma tecnologia que você tem seus olhos brilham para ela. Eu acredito que hoje que está mais na hype, hein? Inteligência artificial. O que está mais no hype é a inteligência artificial e ela está... não é só na edição de foto da Samsung, não é só no Copilot fazendo uma pesquisa, é também no processo industrial, no machine learning, na aprendizagem de máquina. Tudo hoje, na monitoração dos seus ativos, na análise de qualidade dos seus ativos. Sem dúvida nenhuma, é o que vem para 5ª revolução industrial.
diria assim, quinta ou sexta. Não, E não veio, sei se já passamos da quinta e já estamos veio entrando na colado, sexta. né? A gente nem respirou a quarta, Exato. a quinta já tá aí. Cara. E isso você, aí. Wellington, uma tecnologia? Cara, eu acho que eu voltaria para a base. Eu olharia, eu falaria especificamente sobre a estruturação de rede do cliente, porque não adianta a gente também falar sobre produtos conectados, controle analítico, que é fundamental, bacana. Tem cliente que está preparado para isso, mas eu olharia para a base, que é clientes olhem a sua estrutura de OT, olhem sua estrutura de IT, e aí, acho que está vinculado um pouco a cyber, né? Olhem essa estrutura para ver se ela está preparada para você dar um próximo passo. Eu estou seguro? Eu estou minimamente estruturado para ir para um próximo passo? Estou. Legal. Não estou. Trabalhe nessa base. Não adianta você ter Ferraris, como a gente fala, né? Pô, tenho excelentes produtos, tenho Ferraris funcionando, mas a minha base não está legal. Então isso é um problema, eu acho que esse é um ponto de atenção que eu daria como dica aí para o pessoal. Pô, legal. Bom, eu, Alexandre Sadas, encerro esse bate-papo, que foi muito bom, né? Obrigado. Que isso, cara, um prazer estar aqui. Obrigado, eu aprendi bastante com vocês hoje. Sempre uma satisfação. Conversar contigo, seja na mesa do podcast, seja fazendo uma visita como um fornecedor, ou seja na mesa do bar, onde os negócios realmente são fechados. Ah, geralmente fecha ali, né? Geralmente é ali. Porque o lubrificante social, né? Ajuda a fechar negócio. Então, Bom, obrigado, cara. É um Valeu. prazer estar aqui. Tamo junto. brinde, né? Um brinde. Brinde. Brinde a box industrial. Saúde. Gente, Saúde. obrigado. Valeu. Abraço.